41 milhões de euros e uns quebrados é o que o Flamengo pagou ao West Ham para ter Lucas Paquetá oficialmente a transferência, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, que até outro dia era do Cruzeiro, pelo Gerson, que veio do Zenit. Será que a gente está vivendo numa bolha que está prestes a estourar? O que significam essas transferências e qual o impacto delas dentro e fora de campo? Você vai saber no Quadrado Mágico de hoje, com Bruno Pet, Conrado Santana, Eduardo Bartem e Vitor Canedo. Estamos todos aqui para debater essa bolha. Vai estourar, rapaziada? Como é que é a bolha? Já começamos bem. Fez até sentido porque o estádio do West Ham faz o Bubbles in the Air, né? É verdade. Então ele fica na bolha, fica no ar. Ele tá de Aston Villa. Eu estou Só que ele quase quis vir de West West Ham, mas ele não conseguiu. É o mais próximo de West Ham que eu tenho no meu armário, a camisa do Aston Villa, que tem as mesmas cores. Posso dar minha primeira Fala, impressão? rapaziada. Sejam todos bem-vindos. E aí, beleza, galera? Minha primeira impressão é, bom pra caramba, que legal ver, sei lá, e dar uma grana no Gerson, traz o Gerson. Cara, um time brasileiro vai lá no Paquetá, o cara que, vencendo até, foi titular na última Copa, a gente não sabe como vai ser na próxima, mas sim, deve estar na Copa, já foi 10 da seleção brasileira por vários jogos e do nada volta pro futebol brasileiro. Assim, não é que volta, tá mal, ninguém quer. Não, foi lá e toma, 40 milhões, 40 e poucos milhões, sei lá, no final, quanto vai ficar, 42, né, que acabou que foi fixo, né? Cara, é muita grana. Então a minha primeira impressão é bom pra caramba. Claramente o futebol brasileiro tá com mais dinheiro, tá conseguindo investir mais, a gente tá conseguindo segurar mais jogadores aqui por mais tempo geralmente e tá conseguindo contratar os caras, né? O Vitor Roque recentemente, o Andréas Pereira veio também no Palmeiras, o Botafogo contratou um monte de gente. Enfim, essa é a primeira impressão. Mas claro que assim, cada time, cada torcedor, pensando no seu caso individual, específico, tem que ficar um pouco preocupado, né? Com o futuro que pode acontecer. Mas de cara eu já penso assim, cara, legal pra caramba. Gerson e Paquetá chegaram aqui e é um monte de gente que tá chegando. Essa é a minha primeira Pra quem gosta de futebol, assistir, Isso. é o lado Que é o meu caso. maravilhoso. Assim, eleva muito o nível do futebol brasileiro, né? Ter jogadores desse patamar, Gerson, Lucas Paquetá, cara, seleção brasileira aí, titular de Copa do Mundo, como o Conrado falou. Acho que a gente tem duas formas de pensar, né? Concordo, é muito legal, é histórico, é um movimento histórico do futebol brasileiro, né? De conseguir competir de fato com o clube de Premier League, no caso do Flamengo. Eu só fico reticente de chamar isso de um movimento do futebol brasileiro, né? Eu acho que é um movimento de alguns clubes do futebol brasileiro. Estão aqui, né? E Inclusive. a gente não sabe o quanto isso é sustentável em alguns casos. Então, a gente vai ter as diferenças ali, né, dos clubes, de como conseguiram esse dinheiro e realização desse aporte vem de maneiras diferentes, né? Então, se o Cruzeiro você tem um dono que tem muito dinheiro, que está investindo no clube, o Botafogo teve, né, essa alavancagem e conseguiu chegar ao êxito esportivo com os títulos da Libertadores e Brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras já vêm de uma outra forma, né? E os dois têm diferenças entre si. O Flamengo também com patrocínios muito, muito elevados, uma receita muito grande, o Palmeiras com muitas vendas de jogadores da base. Então, a forma como esse dinheiro está chegando, né, ela está mudando. Então, eu tenho muita dificuldade ainda de falar que o futebol brasileiro é capaz de fazer movimentos desse tipo. Eu acho que temos alguns clubes capazes e a gente não sabe, no cenário atual, até onde isso vai. E acho que essa é a grande pergunta, né? Qual é o limite? Eu concordo com o Edu. Eu só acho que só tem um país no mundo que é diferente em relação a isso, de serem nichados em poucos clubes, que é a Inglaterra, a Premier League. Quando você fala, o futebol espanhol contrata gente muito cara. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O Valência não contrata, o Sevilla não contrata, o Villarreal não contrata. Então, assim, faz muito sentido o que o Edu falou. Você não englobar todos os clubes de futebol brasileiro. A diferença é que no futebol brasileiro tem muito time grande, né? Quando você fala do Villarreal, o Villarreal na Espanha não é grande. A gente teve, inclusive, um episódio todo sobre espanholização. A gente usou esses argumentos aqui, inclusive, para defender essa diferença, né, do futebol brasileiro para o futebol europeu. Mas são 3 ali clubes, 2, 3, 4 clubes no Brasil que têm essa capacidade. Isso, cara, beleza, são poucos clubes, mas isso também eleva o nível da competição, da liga local. Sim. Eu estou falando isso pelo seguinte, 3 ligas super relevantes, que durante muitos anos e muito tempo levaram os nossos jovens jogadores por preços interessantes e que só tem uma contratação acima dessa barreira dos 40 milhões de euros.
O primeiro exemplo, e o mais óbvio, a Liga Portuguesa. Uma única contratação em toda a história da Liga de Portugal ultrapassou a barreira de 40 milhões de euros, que foi o Enzo Fernandes, que foi contratado pelo Benfica. Todas as outras contratações, de 40 para baixo. E na moeda deles é 1 para 1. Pra gente... Exatamente. É isso. A gente ainda tem isso. A outra liga que tem aqui é a Liga Turca, que também todas abaixo de 40. Teve uma, que é bem estranha, inclusive, né? Do Osimhen, que custou 75 milhões de euros. Tá valendo. Tá valendo, beleza, mas é que a segunda mais cara é de 30. É muito fora do padrão, né? É muito fora do padrão. Foi um negócio Toda a desse... história envolvendo o Osimhen é estranha, né? E o futebol turco no momento, vivendo a questão ali de aposta, enfim, tem um negócio meio complexo por lá. E a outra liga é a Liga Russa, que também só tem um jogador acima da barreira dos 40 milhões. Tem 2 cravados no 40, que é o Hulk e o Witsel, mas tem só uma acima dos 40, que foi feita pelo Zenit. Então, assim, a Liga Brasileira, e eu vou colocar a Liga porque eu tô falando da Liga aqui, desses outros. A Liga Brasileira se coloca no mesmo patamar dessas outras, de só ter uma contratação na faixa dos 40. É óbvio que se você pegar ali o top 20, a média dessas ligas é ainda maior do que a Liga do Brasil. Mas é porque a gente também está começando a fazer essas contratações agora. Então, em algum momento, a gente vai estar ali, cara, brigando com o Benfica, com o Porto, com o Zenit, com o Galatasaray, com o Fenerbahçe, nessas contratações ali de clubes na Europa. Até para justificar a escolha das camisas é sempre um drama, né? Quais serão as camisas do programa? Por quê? O que elas estão fazendo aí? Então, para exemplificar, né, ilustrar, Flamengo, evidentemente, contratando o Lucas Paquetá, Cruzeiro acabou de contratar o Gerson, Botafogo e Palmeiras, vocês vão ver, fazem parte também bastante do nosso roteiro, porque são clubes que alimentaram as listas de supercontratações nos últimos anos. Mas é isso, eu tenho essa sensação também. Além da diferença da moeda, que, cara, pesa muito, né? As transações até estão acontecendo em euro. Quando alguém divulga que tal jogador, o Paquetá chegou por 200 e tantos milhões. Opa, tá errado. Ele tá chegando em 41 milhões de euros, porque amanhã o euro já vale muito mais do que valia hoje. E as compras são parceladas, né? Então parcela disso vai ser comprado daqui a pouco, e eles não sabem quanto é que vai estar o euro daqui a um ano, daqui a 2 anos. Tudo. Mas além dessa diferença, né? Pode ficar menor também, né? Exato. Pô, a gente espera, né? Mas o valor é irreal de qualquer maneira. Mas além, né, acho que dessa questão aí, temos muitos clubes, né, que estão numa lista aqui que a gente vai mostrar. Primeiro, para a gente abrir, eu acho que um debate mais sério, profundo, tá banal ser a transação mais cara do futebol brasileiro. Virou banal. A gente teve o Tevez liderando o ranking em outros tempos, né? O Corinthians com o aporte da MSI, quem lembra dessa época? O Corinthians montou um timaço em 2005. O corintiano lembra bem. Lembra. Montou um timaço com o Tevez, Nilmar, enfim, Mascherano, e o Tevez foi a compra mais cara do futebol brasileiro. A gente até nem fez o trabalho 100% correto, que é o da correção monetária, né? Então, enfim, com o passar dos anos, a transação aconteceu em 2005, né? Mais de 20 anos. Então, os valores corrigidos da transferência do Tevez provavelmente colocariam o Tevez ainda como, não sei se passaria o Paquetá, mas estaria muito perto. Mas o Tevez reinou em números inteiros de 2005 até 2020. Cara, muito tempo, né? Sem alguém quebrar o recorde de transferência do futebol brasileiro. De repente, né, no embalo ali do Flamengo de 2019, o Gabigol, em 2020, porque o primeiro ano do Gabigol foi empréstimo, né, depois ele exerceu o valor da compra, o Gabigol se tornou a maior compra do futebol brasileiro. 4 anos, aí Botafogo, já SAFs, já bem ambientadas, o Botafogo foi lá, bum, Thiago Almada. A gente sabe, cabe um momento aqui de piada, que nesse momento que a gente está gravando, o Botafogo não pagou exatamente o dinheiro do Almada. Sim. Mas é uma transferência registrada, mas depois ele foi até vendido e o Botafogo também realizou outras compras muito próximas. O Almada virou a contratação mais cara do futebol brasileiro em 2024. Meses depois, o Palmeiras chegou lá e Tigrinho, Vitor Roque, na primeira janela de 25. E aí o Vitor Roque ficou sendo um ano a contratação mais cara do futebol brasileiro. Não, isso... 3 meses. Não. É porque eu não coloquei o Samuel Lino. A gente trabalha com uma fonte... dos impostos. Porque todas essas transações também têm custos carregados de impostos, de agentes e tudo mais. Perfeito. Então, eu computei o valor que foi pago ao clube que era detentor dos direitos. Sim. Então, depois do Vitor Roque, um aninho, Gerson. E aí sim, o Gerson durou um mês e pouco. O Flamengo chegou lá e falou, não, esse posto aqui é meu. E agora... é o Lucas Paquetá, o dono da transação mais cara do futebol brasileiro. O interessante disso é como as barreiras vão sendo quebradas, né?
vai passando da casa dos 20 milhões, aí vai chegando na casa dos 30 milhões, aí agora já passou da casa dos 40 milhões. Foi de 30 para 40 muito foi rápido. muito rápido. A gente subiu muito rápido, ele levou muito rápido esse valor. Eu fico me perguntando até onde vai. A pergunta que eu mais me faço é essa, até onde vai, qual é o limite? 41 milhões, porque aí vai ter isso, né? 41 mais os impostos, mais, enfim, essa contratação do Paquetá vai bater quase 50, né? É um clube brasileiro botando quase 50 milhões de euros num atleta só. Temos para ilustrar as 10 transações mais caras, né, do futebol brasileiro. Vocês podem reparar que 9 delas aconteceram de 2024 para cá. Então só o Gabigol está ali em 2019, né, foi 19 e 20. E vejam só os valores. Alguns desses daí, não é o nosso caso aqui de avaliar quem deu certo, quem deu errado, quem já se pagou, quem, enfim, não se pagou, mas não é coincidência, né? Tudo de 2024 para cá e o que leva a gente a corroborar aí o discurso do Edu, né? É uma pergunta, né? Até onde vai? Eu acho que, puro palpite, né? O Gerson está até 27, tem 3 bônus, né? A gente está contando até ali que bateria os 30 milhões. Eu acho que é só o Flamengo. Na casa dos 40, eu acho que é só o Flamengo. E o Cruzeiro meio que tinha um tiro só também para chegar nisso aí. E o Palmeiras também não tem tanto tiro para dar. Fora esses 3, o Botafogo eu acho que já foi, né? Já teve a sua grande leva e eu não consigo enxergar outro clube que possa chegar aí. Talvez o Flamengo tentando um atacante. O que eu acho legal de falar dessa arte é que... Pode deixar até na tela aí mais um tempinho. É que as 2 contratações do Palmeiras que estão nessa arte são do ano passado. O que eu quero chamar a atenção aqui? O Palmeiras durante muito tempo brigou nessa lista ali de patamar financeiro alto, mas sem fazer esses grandes aportes financeiros e sem fazer esses grandes investimentos que só aconteceu no ano passado, de fato. O Palmeiras brigou lá em cima, né, sem ter essa grana, né? Obviamente, o Botafogo com a chegada do John Textor tem 3 ali, o Flamengo tem 4, né, o clube tem mais poder financeiro mesmo, tem a questão do Cruzeiro agora com o Pedrinho, mas essa arte ilustra muito o que o Edu falou, né? De alguns clubes brasileiros têm esse poder. Não são 10 clubes diferentes que tem ali. E não tem nenhuma perspectiva de que abra-se que algum quinto elemento entre nessa lista do top 10 no próximo ano. 2, 3. Eu não tenho essa perspectiva. Aí é difícil, mas tem algo para a gente colocar em contexto também, que são os números do futebol mundial como um todo, né? Todas as cifras estão aumentando. Então, mesmo se você pegar para baixo, acho que aí nem até sem falar mais dessas 10 maiores, acho que a gente pode até tirar aí, voltar aqui pra gente. As outras estão mais caras, todos os times estão gastando mais. É isso que dá pra gente falar. O que antes eu falava, gastar 2 milhões era um absurdo, 2 milhões não é nada. Nada. Você vai lá e pega um empréstimo, paga 1 milhão. Tem time que paga 1 milhão pro cara jogar um jogo. Tá acontecendo, né? Isso. Então, porque quando você empresta, o cara não pode jogar contra esse clube, a não ser que você pague uma multa de 1 milhão. Então, assim, as cifras do futebol mundial como um todo estão elevadíssimas. Então, agora, se pegar o Liverpool, o Virtus foi 120, o outro foi 90, o outro... Tudo, tudo muito um absurdo. Porque, cara, o que o Ekitike fez no futebol mundial? Bom jogador, tá, gente? Antes que você venha aí, fanzaço de futebol europeu, me criticar, adoro, né? Acompanhava ele lá no futebol alemão. Tô falando, o que ele fez para ter um valor mais alto do que, sei lá, que o Zidane teve, entendeu? É porque as cifras no futebol mundial estão mais altas, eu acho que o futebol brasileiro está acompanhando. Então tem essas duas coisas andando juntos. O poder financeiro brasileiro aumentando, mas as cifras no futebol estão muito altas. E não só disso, de salários também. Você quer um dado que corrobora muito com o que você acabou de falar? Eu me dei o trabalho de pesquisar quantas negociações na atual temporada, incluindo as janelas de verão na Europa e a janela agora de inverno de meio do ano, quantas contratações foram acima ou no mesmo patamar, né, de 41 milhões para cima fiz a mesma do Paquetá. coisa. Você fez? A única coisa que eu fiz. Aqui, funcionário. Eu nunca faço então nada. Quantos Eu clubes? nunca, vamos ver se bate. Vamos ver se bate, exatamente. Eu tenho um número de aqui. 40 ou mais? Acima do nível do Paquetá para cima. 44 jogadores? Foi esse que você pegou? No futebol mundial eu peguei. Futebol, Eu peguei o árabe também. Você pegou até um pouquinho. Então talvez eu não tenha pego o futebol saudita. Eu peguei 37 negociações. Então, esse aqui tem o saudita também. O dever de olha do só. Conrado tá mais completo do que o Não, Funcionário do mês. O rostinho de funcionário do mês. Aqui, geralmente o Pet faz mais essas pesquisas do que eu. Aí eu vim hoje, hoje eu vou fazer umazinha também. Não vou fazer feio na frente dos caras, né? Não vou zerado. Não, e eu peguei até de 24 e 25, que aí foi um pouquinho menos, 35
de 40 ou Acima mais, de 40. mas a diferença do Pet foi isso, que eu contei também as transferências lá para o mundo árabe, né? Que tem Sim. várias de 40 milhões ou mais, mas isso mostra que, apesar disso, né? Como ainda está comum lá fora, eu acho que Sim. corrobora exatamente com o que você falou que eu disse. Só uma última observação, né? É impressionante como a Premier League é muito diferente do resto. louco. 75% dessas 44, dos 40, enfim, 75% dessas negociações foram de clubes da Premier League. E a Eu galera já não peguei, Edu. Não, aí Isso aí eu já não peguei. E aí até Meu dever de corrobando. casa é nota 6,5, Até a porcentagem da Eu Premier também League. fiz o dever de casa em a relação à gente Premier ficou bem League, que melhor. até o PES também fez o mesmo. Mas assim, a Premier League é muito bizarra. Muito bizarro. O Paquetá seria a 41ª contratação mais cara da La Liga, da Espanha. Da história. Da história. 41ª. Sem corrigir, né? Só fazer... Na É, Itália. lógico, números absolutos. Na Itália, o Paquetá seria a 24ª contratação mais cara. Na Alemanha, seria a 13ª contratação mais Olha. cara. Já foi abaixando. Né? Já Tá quase no top 15 10. já. Cara, vamos lembrar, tá, gente? Pessoal com euro lá na Europa. Exato. As principais ligas não da é o Europa. pessoal, né? É o Bayern de Munique, que Isso. tem muito dinheiro. Por exemplo, na França, o Paquetá seria a 23ª contratação mais cara. Pô, o top 20 tem 18 jogadores do PSG. O PSG botando grana em todo mundo. Então, assim, não é o futebol francês, é o PSG. Em Portugal, o Pet falou no início, seria a 2ª contratação mais cara da história. Na Premier League, não estaria nem entre os 100. É bizarro. Nem entre os 100? Nem entre os Não. 100. Caraca. 105, eu não sei como é que fala em número hoje. 159. 159, exatamente. Seria Número. Centésimo, 59º jogador mais caro da história da Premier League. É uma diferença brutal em relação a todas as outras ligas europeias. Um dia a gente chega lá, né? Eu acho que a gente Ou tá... Não sei. Eu sei, acho não. que também não, mas eu prefiro acreditar que as coisas estão caminhando, pelo menos para diminuir o tamanho da distância. Porque temos uma outra arte aqui que é puxando... A gente tem essa arte, eu tô maluco, né? Posso aproveitar que você não sabe se tem a arte? Fica aí, você já se inscreveu garoto. no nosso canal? Eu quero saber se você já se inscreveu. Já deixou o like, que é 0800, não custa nada, faz bem pra saúde, fazer uma boa ação, o mundo te devolve. É. Deixa o likezinho aí, pra deixar também claro aqui que a gente vai falar dessas contratações, como elas acontecem no campo. A gente vai falar de bola aqui também. A gente tá aqui falando um pouquinho de números, contextualizando quanto custa e tal, mas a gente vai falar muito dessas contratações ainda nesse programa, então fica aí com a gente. Eu ia puxar porque, beleza, né? A posição do Paquetá lá na Premier League, mesmo com 40 milhões de euros, não chega, mas aqui a gente passou a superar barreiras interessantes. Por exemplo, a barreira de 10 milhões de euros. Dá pra gente dizer que banalizou, de certa forma. Já temos 40 transações de pelo menos 10 milhões de euros no futebol brasileiro. Algumas lá de fora, lá de trás, né? Tevez, Mascherano, Edmundo no Vasco, né? O Edmundo, o escudo do Vasco que está aí é por causa do Edmundo. Lúcio Rodrigues no Bahia, né? O Luciano Rodrigues no Bahia e tal. Mas olha só, Qual né? que é a do Bragantino? A do Bragantino agora é o Alaciano. Fala assim, ó. Ah, tá, agora. Acabou de ir. Então, Não, essa arte é perfeita para te mostrar, para falar o que você falou, a banalização, porque a gente está vendo ali clubes financeiramente muito complicados, E complexos. o- Santos, Santos, Vasco, Hohenheim e o Damião. Corinthians. O Corinthians tem 4. E o que eu falei, tá aumentando para todo mundo. Talvez não sejam quase ninguém, na verdade, consegue fazer de 40 milhões. Só o Flamengo e é mas isso. pelo menos 10 milhões, que é? 10 Mas milhões para... as É uma dos barreira, outros, é uma mesmo barreira, quem é uma tem barreira. menos dinheiro, tá aumentando também. Foi o que eu quis dizer. Tá todo mundo gastando mais nesse momento. Não, compara com o resto do continente. 10 milhões de euros pro resto do continente, isso Não tem é graça. oásis, né? Todo mundo gastando mais. Nem todos com responsabilidade, mas estão gastando mais. Mas Nem todo mundo tá pagando. Agora, o Flamengo 14 aí chama... porque chama atenção. Chama atenção, porque além de terem várias acima de 20, né, não de 15, não apenas de 10, o número, né, 14 de 40. Sendo que várias do Flamengo, eu acho que a mais antiga deve ser o Vitinho, talvez, não sei. Faltou esse dever de casa aqui da minha parte, peço perdão. Mas é só para reforçar aquela tendência, né, de... Será que vai reduzir a competitividade? Eu não vou chegar aqui e falar que o Paquetá acabou a brincadeira. Eu já fiz isso com o Borja no Palmeiras, já virei meme. Lá em 2017 eu falei parabéns. que eu falei que o Pediu, Borja ia fazer o Palmeiras ganhar vários títulos, não aconteceu, acabou que o Palmeiras depois foi campeão, não por causa do Borja. O Tem Paquetá esse vai... vídeo ainda? Eu não vi isso. Cara, é um Alguém me tweet, manda? é um Se tweet. você tem um tweet, por favor, me mande. Eu quero ter isso. Alguém vai buscar. Quando ele falar alguma coisa no grupo, eu vou botar pau. Vou Mas fazer uma figurinha. Mas assim, não é que o Paquetá, nossa, chegou o Paquetá, agora o Flamengo vai ganhar tudo. Não precisa, né? Acabou de ganhar a Libertadores, o Brasil já vem ganhando. Mas você vai somando todos esses jogadores, esses números, esses nomes,
Tem uma tendência aí do Flamengo descolar? Ele já está descolado, né? Mas é o que a gente conversa, né? Tem mais barreiras, não tem? Tem como botar essa última arte de novo? Rapidinho, só para adicionar o que você está falando. Flamengo 14, certo? Vamos ali para o lado direito. Corinthians 4, mais 2 do Santos 6, mais 4 ali de baixo 10. Ou seja, juntando o resto de quem passou, tirando Botafogo e Palmeiras, claro, são 6 times e 10 contratações. Só o Flamengo sozinho 14. Isso mostra esse descolamento aí que você está falando. Eu acho que é o Flamengo mesmo que está muito acima. De repente o Cruzeiro eu acho que vai conseguir algumas outras aí mais para frente. Palmeiras pode ter uma ou outra. O Botafogo é um ponto de interrogação. Mas assim, o Flamengo vai fazer várias ainda nas próximas janelas. A produção fez o dever de casa aqui, confirmou Vitinho em 2018. Então todas as 14 do Flamengo são de 2018 para cá. Porque tem também algumas antigas aí, de Santos, enfim, Vasco, Corinthians. Sim. Então, cara, o Flamengo pisou no acelerador legal. Assustou, os 40 assustam muito, né? Os 40 milhões de euros assustam. Mas o Flamengo pisou no acelerador legal. Pisou sempre bom a gente reforçar também que pisou depois de uma gestão responsável, né? Depois de uma política de austeridade, depois de alguns anos ali segurando um pouco a torneira para depois poder gastar. Óbvio que a gente não está comparando aqui a arrecadação do Flamengo com a arrecadação de outros clubes do futebol brasileiro, porque o Flamengo, pela torcida, pela grandeza, ele vai ganhar mais, e sempre ganhou mais, né? A receita sempre foi muito alta. Agora tem austeridade e tem dinheiro. E aí, meu amigo, virou um encontro de muito sucesso, porque o Flamengo hoje paga 40 milhões do Paquetá, mais de 40 milhões, e você olha e fala assim, mas o Flamengo, se quiser, ainda pode fazer uma outra contratação de 30. Tá no mercado. Tá no mercado buscando um atacante. Tentou 35 ali no Caio Jorge. Então, assim, é um nível muito grande. E entra num ponto para mim, que é o que eu já falei até no programa da espanholização, quem não viu, vai lá ver. Que o limite, para mim, ele não é financeiro. Ele não será financeiro. O Flamengo, para mim, vai ter capacidade daqui a pouco de estar fazendo uma contratação de 80, 90 milhões. Mas, porém, entretanto, todavia, vai ser muito difícil você chegar num atleta que esteja disposto a vir jogar na Liga Brasileira se ele não tiver nenhuma conexão com a Liga Brasileira. Porque no caso do Paquetá, ele é um jogador formado no Flamengo. Ele negou o Aston Villa. Exato. Porque para ele faz muito mais sentido voltar para o clube que o revelou, para a cidade que ele nasceu. Enfim, tem toda uma história ali conectada. O Flamengo não vai conseguir, talvez não consiga convencer o Etiquetique de sair da Bundesliga e vir para o Flamengo. Esse cara quer jogar no Liverpool. Esse cara então, mesmo que tenha o dinheiro de contratação desse cara, tem um limite de interesse. Porque a Liga Brasileira, o produto brasileiro, né, ele é muito mal vendido para o mundo e a gente acaba ficando, né, mercadologicamente atrasado. Ou seja, você está querendo dizer que o Brasil em algum momento vai virar a Arábia Saudita, vai virar o Catar. Porque essa é a dificuldade que eles têm lá, né? Não tem competitividade, não tem mais... mas lá eles têm dinheiro. Que levar... Não, muito mais, isso eu não tenho dúvida. Eu estou exagerando na minha comparação. Mas é isso, tipo... Lá é dinheiro infinito, no caso. Não chega tanto assim, né? O Flamengo, no caso, são 2 empecilhos aí. Eu acho que tem esse que você falou, né? O jogador tem que querer vir aqui jogar no Brasil, um cara que tá jovem, que eu acho que tem a ver um pouco sim com a Arábia, como você está falando, não basta ter dinheiro, mas, eu quero jogar na Premier League, quero jogar na Liga Brasileira. E tem um outro, que o futebol só tem 11 titulares, e tem outros no banco. Então, o Flamengo, inclusive, já perdeu várias contratações, porque o cara, eu vou aí, você já tem uma Arrascaeta, eu sou 10 aí, vou fazer o quê aí? O próprio Caio Jorge. Eu acho que não foi o caso, tá? Mas o Caio Jorge provavelmente, vamos dizer que o Cruzeiro aceitasse, tá? O Cruzeiro quisesse vender e o Caio Jorge ia ter que pensar, cara, mas tem o Pedro lá, né? Será que eu vou ser titular absoluto? Então isso vai passar na cabeça de alguns jogadores. Sei lá, contratar agora o Vitão, né? Ele veio. Sim. Mas, por exemplo, o Fabrício Bruno preferiu não ficar, preferiu ir pro Cruzeiro. Gabigol e Pedro foram uma novela durante algumas janelas de um insatisfeito, porque não tá tendo... O próprio Luiz Henrique, quando veio pro Botafogo, o Flamengo tentou também, né? E aí a questão do Botafogo ter o projeto, que ele ia ser o rosto do projeto, ele ia ser o cara do time naquele momento. E o Texas só conseguiu convencer o Luiz Henrique. Não tô nem dizendo que ele vinha pro Flamengo, mas o Flamengo buscou também. Só que é isso, o Botafogo ofereceu um projeto que ele ia ser o rosto daquele time. E foi, né? E acabou sendo, se confirmou no futuro. No Flamengo, talvez ele fosse mais um jogador que ia ter a concorrência ali do Arrascaeta, não de posição, mas de protagonismo, né? O Fabrício Bruno, cara, ele tá brigando nesse momento para ir para a Copa do Mundo, por essa decisão
de sair do Flamengo, não tenho a menor dúvida disso. Por ele ir para o Cruzeiro, ser titular absoluto, jogar num time onde ele é destaque. No Flamengo ele poderia ser? Poderia ser, mas ele estava reserva e pelas conversas que ele tinha com o Felipe Luiz, tudo indicava que ele não ia ser titular. Então ele tomou essa decisão. E lembrando também, aí volta um pouquinho para o nosso tema também, e assim, a evolução que está tendo o futebol brasileiro na parte financeira, é um cara que disse não para a Inglaterra. Foi Aston Villa ou West Ham? Porque eu tenho um problema grandíssimo. E França as também. As cores parecidas, Inglaterra, eu confundo direto, Aston Villa ou West Ham. Então foi o West Ham, né? Então o cara falou não. E aí entra uma outra questão, que eu acho que daqui a pouco você vai chamar o nosso amigo especialista para ajudar. Os salários aqui estão muito altos. Se ganha muito dinheiro aqui. Não só jogadores, técnicos também. Então, cara, a gente está com dinheiro, amigo. É a questão de saber usar e, enfim, se a gente está usando errado, isso vai dar um problema lá para frente. Mas dinheiro tá rolando aqui. O Conrado foi muito bem no que ele falou do Fabrício Bruno, não ter ido pro West Ham e ter permanecido no futebol brasileiro, né? Naquela altura no Flamengo ainda, depois ele vai pro Cruzeiro. Porque há uns 10 anos, a gente, quando um jogador recebeu uma proposta de um time da Premier League, a gente pensava 2 vezes, né? Pô, é muito melhor para ele ir pra Premier League. É muito melhor para ele jogar lá. Hoje, a gente vê um John Arias recebendo uma proposta do Wolverhampton e muita gente olhou e falou assim, cara, vale a pena pro John Arias sair do Fluminense, onde ele é ídolo, onde ele tá bem, e ir pro Wolverhampton? O Gabigol já falou, né? É melhor... O Gabigol foi a pior decisão da vida dele. Não, o Gabigol citou isso. O Gabigol falou, o que eu vou fazer lá no time de meio de tabela, não vou brigar para ser campeão, não vai me pagar muito mais do que o futebol brasileiro, porque isso também é uma Eu acho que é essa que é a É uma demonstração da força do futebol brasileiro hoje em termos financeiros. É isso. Porque se não tem um grande valor, se você não tem um poder de convencimento financeiro para jogar lá, você olha pro resto e fala assim, tá, beleza, mas disputar título eu disputo no Fluminense. Muita gente elogia a estrutura, fala que a estrutura de alguns clubes daqui, pô, já tá top. Já tá top. Eu contei até, fui no CT do Palmeiras e fui no CT do Brighton, um não deve nada pro outro, meu amigo. É estrutura de primeiro mundo, de nível altíssimo. Então, assim, você vai juntando os pontos que levam os jogadores para lá e esses pontos vão fazendo cada vez menos sentido, e principalmente pela parte financeira. Salários estão equiparáveis em muitos clubes. Claro, não estamos falando aqui do Real Madrid, não estamos falando aqui de outros clubes que são muito grandes, mas do Wolverhampton, do West Ham, do Eu acho que Aston o Villa, principal é a parte financeira para isso. Eu acho que alguns jogadores... Acho que o Gabigol é o que mais fala sobre isso, mas assim, vamos ser justos, né? Eu acho que o Gabigol não teve proposta para ir para o Aston Villa, por isso que é muito mais fácil para ele falar isso. E claro, e o principal, o salário que ele tinha aqui, que era absurdo. Não é todo jogador brasileiro que Não. Ainda é verdade. Que ganha o salário que ele ganhava quando ele falava isso, por exemplo, no Flamengo. Né? Então não é mole, não é fácil para todo mundo. O Arias, por exemplo, não sei se você tem essas mesmas informações, ele não ganha mais do que o Fluminense ofereceu para renovar aqui. E ele aí é um cara que preferiu ir no sonho de jogar na Europa, jogar na Premier League. Ainda tem muito isso. Mas o que balança hoje é o dinheiro que tem no futebol brasileiro para a gente pagar salários astronômicos, que isso, eu já dou opinião aqui, eu acho que é um erro. Eu acho que os salários aqui são muito altos e, assim, para um ou outro, beleza. Mas tem muita gente, mais ou menos, ganhando salário de superestrela sem ser. Só antes de chamar o nosso especialista que vai falar sobre isso, dentre outras coisas, para explicar sobre a bolha, tem um outro aspecto que eu acho que diferencia o Flamengo dos demais, e projeção até também de próximos anos, é que o Flamengo não tem a necessidade de vender atletas para realizar essas compras. A gente sabe que o Palmeiras tem se mantido super competitivo, porque o Palmeiras vende muito bem, ele faz a roda girar. O Flamengo vende, ok, vende, né? O jogador que às vezes está subaproveitado no elenco, ele tem uma chance de capitalizar ali. O Alcaraz não deu certo, chegou, vendeu, conseguiu o mesmo preço. Temos aí outros exemplos. O Flamengo realizou boas vendas com o Gerson. Eu não sei não, viu? Não é necessidade. Terminei que eu vou pensar no contraponto. É porque para o Palmeiras competir, para Cruzeiro com certeza, para os demais, eles têm que apostar muito bem na base. Ou compra barata, venda cara, né? Descobrir o jogador, enfim, desenvolver esse talento. Ou base, que eu acho que base é mais fácil. Base é mais natural você, enfim, começar um projeto ali do zero, levantar, e o Palmeiras teve a super base, que o trabalho começou em 2015, né, com o JP Sampaio, e rende frutos ainda. A próxima grande venda do Palmeiras será o Alan, e a gente já sabe que vai ser na casa de 35, já recusou 35. Então a gente sabe que por menos de 35 ele não será vendido. E é a forma que o Palmeiras tem para conseguir competir. É louvável, mas ele precisa todo ano estar revelando alguém.
O Flamengo não precisa Tem um disso. ponto do Flamengo também que é curioso, né? Que assim, sustenta muito a equipe no sentido de poder de revenda, né? O fato do Flamengo conseguir fazer contratações caras e geralmente é de jogadores muito bons ou que já vieram da Europa e estão batendo aqui numa idade razoável, o Flamengo consegue ter esse poder de revenda. Por exemplo, você citou o Alcaraz. O Alcaraz veio, contratação mais cara. Pegou 6 meses, não sei, Felipe não gostou. Vendeu pelo mesmo preço que ele veio. O Carrascal chegou em junho, recebeu uma proposta agora para ir para o Napoli, o Flamengo negou, mas poderia ter vendido por mais do que ele veio. O Emerson Royal chegou em julho, o Flamengo também negou a proposta dele agora no início do ano da Itália, do futebol italiano. Corajoso. O Léo Ortiz, a Juventus e o Torino, sondagem o tempo inteiro para levar. Então, assim, são jogadores... Um time bem... Léo Pereira, futebol turco, isso. também está atrás dele o tempo todo. Então, assim, jogadores muito bons, você não precisa ter só a base como essa esperança de revenda, né? Você também tem esse cara que está todo momento se valorizando, ganhando título, jogando muito bem aqui há anos. E quando você não tá com a calça riada, né, na mão, você também não vende por qualquer coisa. Vem alguém, toma aqui 2 mariolas no Léo Ortiz. Valeu, amigo. Tchau. Um abraço. Tchau. Você quer um exemplo E aí prático? fica mais fácil. Não, deixa eu só, o Pet, falar do que eu brinquei aqui com o Canedo, fazer um contraponto. Eu concordo que, assim, né, não preciso nem concordar, os fatos estão aí. Não está precisando vender gente da base para conseguir enfim, fazer contratações. Mas, assim, não é uma escolha, né? Porque o Palmeiras, vamos fazer a comparação, é que o Palmeiras está revelando os caras extraterrestres. Aí não tem escolha. Se o Estevão tivesse na base do Flamengo, o Flamengo tinha vendido igual. Mas é estratégia, Se o né? Hendrick... Não é estratégia. Você acha que chegou uma hora e falou, não quero um Estevão? É que o Flamengo não revelou esse cara. Quando revelou o Vinícius Júnior, vendeu igualzinho o Estevão. Vendeu com 17 anos. O Palmeiras fez um Mas eu processo acho que- de reformulação da sua base que o permitiu ter mais jogadores desse quilate na base, né? Que é o Flamengo está tentando fazer agora. Não, o que eu tô falando é que o Flamengo não tá revelando os jogadores. Não é uma tá. escolha. Não é uma escolha. Não tá. Não, no fundo, é O uma que- escolha. No fundo, né? Não é que Eu propositalmente tô ele não falando queira revelar revelar. um Estevão e um Hendrick. Ele adora... Quem não gostaria de ter? Mas, E por isso que não vendeu mas esses jogadores de as base. compras, a montagem de elenco, tudo isso favorece ou desfavorece para que você também possa Oportunizar. revelar, cara. oportunizar Pode esses caras. ser, mas Então, esse cara não apareceu. sim, mas o Não modelo, esteve na o base. modelo Quando do apareceu Flamengo... com o Vinícius Júnior, o Flamengo também vendeu aos 17. É isso que eu tô falando. Se aparecer um outro agora, se ano que vem aparecer um Mas- fenômeno com 16, o Flamengo vai vender. Eu só tô falando... Mas por que pra fazer aparece ou essas não? Aí eu diferenças. acho que a discussão a gente vai até para a raiz. Por que aparece ou não? Por que o jogador quer ir para o Palmeiras hoje? Porque ele sabe que tem um trabalho para ele ser desenvolvido. Sim. E esse mesmo jogador vai comer banco no Flamengo, se comer banco. Tá, mas esse cara, o Estevão foi pra lá com 9 anos. Não, o Estevão com 13. foi do... Não, Com 13, mas não, o não, Oi tá com 13, 9. 14 anos. Foi. saiu do Cruzeiro depois, não Foi, foi? não. 13 Mas o Hendrick foi pescado Hendrick- também, depois chegou a ser base do São Paulo. E Não, vários não, outros exemplos. o Hendrick mas era... há um Podia projeto- ser e foi pro Palmeiras com 9 anos, Mas, jogou assim, no Sub-10. fato é, há um Então, projeto... todos os times do Brasil estão tentando revelar um Hendrick e o Estevão. Por favor, não vamos falar aqui que o Não, Flamengo mas não tem tá gente- revelando porque não quer. mas tem gente É que só faz isso. trabalhos melhores. Tudo bem, mas é isso. porque faz melhor, é igual um atacante chuta melhor pro gol. É O isso. Flamengo está tentando revelar um Hendrick Há e o um Estevão trabalho... o tempo todo, não está conseguindo. O que eu tô falando é que só não tá vendendo mais base porque não tá revelando mais base. Mas mesmo assim, acabou de vender o Wallace. Então, É base. mas eu acho que Entendeu? o Palmeiras resolveu que esse seria o coração do seu projeto. O 01. Minha meta de vida é revelar. E o do Flamengo, a partir do momento que ele já ganhou dinheiro com a primeira leva de vendas, o Flamengo falou, não, eu vou montar time para ser campeão. Não, eu discordo. Eu acho que o Flamengo está tentando revelar um Hendrick tanto quanto o Palmeiras, só não está conseguindo. Essa é a minha opinião. Eu acho que passa muito pelo que os dois estão falando, É, porque passa também os pelo que você complementos. faz lá embaixo, o quanto você está cultivando profissionais que aquilo, você tem. os O que eu profissionais acho que você vai falar é tem. que o Alan... É Alan ou Alan? Sempre confundo aqui. O volante? Não, o do Palmeiras. Alan. De repente, no Flamengo não poderia... Alan. De repente, não poderia ter espaço no Flamengo, isso é verdade. Estou falando de Hendrick, estou falando de Estevão, esses caras. Mas olha a super venda que Não vai tem ser. como. O Vitor Reis também é um exemplo. O Vitor Reis é um zagueiro que tudo bem, tá tendo agora uma sequência lá no Girona. O Flamengo teve jogador, João Vitor, jogando no ano passado, que era Wesley, da base. Wesley. Ele só não era tão bom quanto o Vitor. Isso dito, Wesley sejamos O Wesley sinceros. foi vendido agora, muito bem Isso. lembrado. O Flamengo só não está conseguindo revelar esses caras. Isso não é dito- projeto. É isso porque não dito- conseguiu, é. Talvez isso não esteja dito, conseguindo isso atrair dá um também. puta programa sobre base, que não é o tema central nosso agora. Pô, Então, é o você que eu acha que não tem entendo. gente querendo É jogar no especialista? Flamengo, na base, com 8, 9 anos? Os principais moleques do Brasil não querem jogar no Flamengo? Mas sem ter a garantia Você acha que vai, com 10 anos vai tem ter algum mais pai, espaço. Não no... vou pro Flamengo, porque lá no profissional... Pô, se você tem hoje Palmeiras ou Flamengo,
né? Eu Você acho acha que que qualquer tem- jovem você acha tem que que tem- escolher o Palmeiras. Você conseguiria afirmar que o Flamengo está perdendo garotos para a base do Palmeiras de 9 anos? Talvez. Talentos com 10 anos? Talvez. Eu não consigo jamais afirmar isso. Talvez não, talvez. Até porque tem um limite de jogador. Não, mas Fato você é, escolheu fato é que jogador. o projeto de base do Palmeiras hoje tem tido Está muito melhor. mais sucesso do que o projeto do Flamengo. Está trabalhando Porque melhor. cultiva, trabalha melhor. O projeto que não começou hoje, começou lá em Eu só 2015. discordo da João Pedro falta de Sampaio veio. querer, de achar E aí que o eu Flamengo acho, não eu quer. acho que o Canedo toca no ponto da oportunidade. O Palmeiras, a partir daquele momento de 2020, com o Luxemburgo, começou a dar muita oportunidade, muita minutagem para esses jogadores, que hoje é a palavra, né? Os jovens da base têm que ter minutagem. É a maior moeda do futebol, mais valiosa. É a minutagem. Garoto novo, com muita minutagem em Série A, em Libertadores. O Palmeiras consegue oportunizar. Eu acho que concordo com o Canedo quando ele fala que o Flamengo não consegue fazer isso. Mas, assim, isso não quer dizer que o Flamengo não possa fazer e Sim. também não quer dizer que o Palmeiras só vai fazer isso. Tanto que o Flamengo tentou tirar o JP Sampaio Exatamente. do Palmeiras e o Flamengo Lena também já segurou. começou um processo de reformulação agora nessa nova gestão. Então, assim, talvez isso seja um projeto para daqui a 5, 6 anos estar com mais jogadores revelados e vendidos por O mais Flamengo está caros. tentando melhorar Porque o que não está fazendo bem feito. Exatamente. Não é o que não quer fazer. Fato- É só exato, isso que eu tô exatamente. falando. Mas se ele Entendeu? está Agora, tentando melhorar é fato porque é- ele identificou que, Fato de repente, é, alguém Mas vai é igual ser quando bom. você precisa dinheiro. de um atacante, Canedo. Uma coisa, o que você tá, o que não tô falando que é o que você falou, foi o que eu entendi. O que você tá falando é que o atacante não tá fazendo gol porque não quer. O Flamengo não tá revelando porque não conseguiu. Não é porque decidiu um projeto. Ai, não Mas quero vender não- jogador. não, o mas Flamengo não é quer preto no revelar, branco. quer um Estevão, quer um Hendrick, como quis o Vinícius Júnior, como quis o Paquetá, que tá voltando agora, foi uma revelação, como o Wesley é revelação. O Flamengo só não está conseguindo revelar Então. um grande jogador. E é um clube gigantesco que todos os meninos do país, até de outros lugares, querem jogar. O Flamengo só não está conseguindo. Não é um projeto, não tô nem aí Então, para mas- vender jogador. Não, claro que O não que é. significa Ó, um conseguir? minuto de Pra cada. mim- Réplica, tréplica e acabou. Tá bom. Não, acabou, gente. Só Acabou. O meu ponto é só que o conseguir, ele tá, para mim, diretamente ligado ao que o clube trabalhou nos últimos anos, para que isso pudesse acontecer com maior naturalidade ou não. Mas entendo que é difícil, tem as levas também, né? Uma geração E vai, tem um outra outro geração lado, não tem vai. um pouco de sorte aí também. O Palmeiras não vai revelar um Hendrick e o Estevão toda a Então, janela. mas tá revelando. Ué, vamos ver agora Né? pra frente. É isso que eu tô falando. Ele tá Não dá conseguindo pra- transformar uma Sim, receita que não. não é recorrente, Tô que falando são dos- as vendas. eu tô falando Falando dos na base, eu vou falar. Tô A falando dos próxima grande venda extraterrestres, do tá, Palmeiras, a próxima grande venda do Palmeiras está no meio campo. Mini Luiz- debate. Luiz É. Pacheco. Fala aí, o... Vai Opinião ser o- impopular. Não, que o Conrado quis Vai ser o puxar no Eduardo último da programa. base. Mini, Luiz mini- Pacheco. Luiz Pacheco. Tema volante aleatório. da base. Tema Pra mim, aleatório do É dia. a próxima grande venda do Palmeiras. O Eduardo, que jogou a Copinha com 16 anos, o moleque já tá destruindo. Provavelmente pode ser o próximo. Então, Tô não falando é que coincidência. No caso que do é- Palmeiras, não é coincidência. Mas só que revelar Estevão tem Não muita precisa ser o sorte. Estevão. É isso que eu tô falando. Tô falando dos grandes nomes. Como o Flamengo fez com o Vinícius Júnior, agora demorou um pouquinho para conseguir um próximo. Se o É Palmeiras difícil. realizar 2 vendas de 20 milhões, ele bate Tá a meta ótimo. de uma venda de Tá 40. Vamos mudar de assunto aqui e chamar o nosso especialista, Bruno Chatac. Primeiro, assim, agradecer a participação dele. Pô, o cara 10-10, é um advogado especialista em finanças de futebol. Tá lá no Sport Market Makers, que é um belo canal aqui também para você acompanhar aqui no YouTube. E eu fiz a gente fez a seguinte pergunta para ele. A bolha do futebol vai estourar? E aí, ele discorreu e entregou pra gente aí 2 minutos maravilhosos de muita didática. Em primeiro lugar, a gente precisa voltar um pouquinho lá na janela de 2025. À época, várias transações já começaram a estourar no futebol brasileiro, sempre na modalidade de moeda estrangeira. Então, exemplo, Tassiano foi comprado pelo Santos a 4,5 milhões de euros. Mesmo caso do Roleiser, outras transações no futebol brasileiro, aquela época a gente já tinha um primeiro sinal de desvalorização da moeda. A gente tem aí uma questão que a gente chama de juros altos, né, que é a taxa Selic. Hoje ela está num patamar ali de 15%. Isso significa que todos os juros, todas as dívidas que elas têm ali o seu custo de atualização, elas passam a ficar muito mais caras, né? E, portanto, os clubes, a maioria dos clubes de futebol brasileiro, não conseguem fazer o seu pagamento de maneira correta, de maneira escalonada. E, portanto, eles precisam novamente renegociar, jogar essa dívida para frente. E, com toda essa dificuldade, o que nós estamos vendo são clubes fazendo contratações a valores recorde e, mais do que isso, talvez o grande inimigo silencioso. Esses clubes têm feito acordos para folhas salariais muito fora da realidade. Então, hoje o futebol brasileiro, se ele ainda não transaciona, se ele ainda não compra atletas em valores basicamente europeus, com certeza ele já paga salários nessa monta. Então, vou dar um exemplo.
Hoje, para algum clube levar o Arrascaeta para a Europa, com o que o Arrascaeta ganha aqui, com o que o Gabigol ganha aqui, com o que o Neymar ganha aqui, a grande maioria dos clubes europeus não tem essa possibilidade, né? Não tem recurso suficiente para pagar isso sem o fair play financeiro. E aí, por isso, entra toda a inteligência do fair play financeiro. A comissão que se reuniu ao longo de 2025 identificou que esses gastos estão totalmente fora da realidade e estão provocando um endividamento ainda maior do futebol brasileiro. Tivemos um aumento expressivo nas receitas, porém, hoje estamos com dívidas ainda maiores. E por isso, o fair play financeiro já é um primeiro passo de que essa janela ela vai talvez ser aí uma das últimas que os clubes vão poder gastar como se não houvesse amanhã. Será? É a derradeira. Talvez por isso o Gerson tenha ido para o Cruzeiro agora? Será? Vai mudar muita coisa, né? Isso é fato. E precisa mudar, né? E precisa mudar. Até porque essa regulação, né, de transferência, internacionalmente, a gente tem ali a FIFA controlando, a FIFA indo atrás ali dos devedores, né, dos caloteiros, mas internamente a gente não tem isso, né? Então as transferências nacionais, elas acabam ficando muito vendidas e essa janela, ela é a última, né, que os clubes conseguirem fazer sem que não tenha essa vai entrar o fair play. Entrar o fair play, que vai mudar muita coisa. Já entrou, né? Na verdade, o Bruno vai explicar o fair play daqui a pouquinho, mas duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que ele até mencionou as transações, os valores, né, de compra, de aquisição de direitos, mas o que mais incomodou ele foram os salários. Porque é aí que eu acho que a farra vem junto aí. Hoje em dia, o milhão, o que é milhão? Na minha época, milhão era quem ganhava Big Brother e show do milhão. Hoje em dia, a premiação do Big Brother já mudou e qualquer jogador hoje que faz 5 gols na temporada ganha R$1 milhão. Eu acho que essa questão aí a gente já mostrou das grandes contratações, obviamente eles vêm com grandes salários. Fora as contratações, por exemplo, Jorginho... Fim de contrato. Fim de contrato, que os caras vêm ganhando um monte, fora luvas, fora o que foi acertado. E aí tem muita gente ganhando muito bem. Só que quem vem embaixo, vem junto, né? Eu também quero. Não preciso ganhar igual ele, mas eu também quero ganhar mais. Então, salário de 100 mil é nada hoje em dia. Quem ganha 100 mil hoje? É séries lá para baixo. Então, tá muito assim, né? Eu acho que isso é um problema do futebol brasileiro. E aí, cabe, eu acho que aos dirigentes e quem comanda futebol saber escolher bem. Tipo, pô, caramba, Canedo vai ganhar R$1 milhão. Beleza, apresenta bem pra cacete. Agora, pô, o Conrado, cara, mais ou menos, não vale R$1 milhão. E aí, mas o outro vai pagar. Você não paga, tem que saber falar, não, tá bom, então pode levar o Conrado, eu vou contratar o Edu, porque ele vai fazer parecido e vai pagar menos. Falta isso no futebol brasileiro. E isso eu acho que está, inclusive, endividando muitos clubes, que qualquer jogador, o cara até para dar uma resposta para a torcida, o cara está contratando um jogador, de novo, eu não quero aqui nem citar nomes, para não parecer que eu estou falando mal, desrespeitando o jogador. Mas são caras que, assim, de novo, tá, gente? R$1 milhão. Aí não vale R$1 milhão, vale 500 mil. Gente, 500 mil é coisa pra cacete. E aí você tem que saber falar, meu teto é só até 500 mil para contratar esse cara aqui, meu. Se tiver um outro maluco aí dando 600, leva. Não tô nem aí. E os salários do Brasil, eu acho que isso é um problema grande. E só para complementar que vocês estavam falando de base, e isso é um problema que ele vai estourando abaixo também, né? Porque hoje a gente tem garotos na base, garotos no sub-16, no sub-15, empresários, agentes. Esses garotos, os pais desses garotos, lá na formação, lá embaixo, quando eles não são nada ainda, os pais já acham que tem uma mina de ouro na mão. E fica fazendo guerra com a gente, fica fazendo guerra com o clube, para pegar comissão de R$1 milhão, para pegar comissão de R$2 milhões. O que mais tem no futebol de base hoje é garoto de 15 anos, de 14 anos, ganhando luva, com os pais ganhando luva, com o potencial que eles podem atingir. Por quê? Porque tá banal. Então eu quero, assim, para ir pro seu clube, tudo bem, eu aceito aqui R$1 milhão de luva, um apartamento, um carro, e o garoto é convencido aí, o garoto que não é nada no futebol ainda. E tem um Por detalhe, quê? Porque virou normal no futebol, valores astronômicos por coisas que você não consegue entender por quê. Por jogadores que ainda não têm aquela garantia de que vai te dar retorno naquele salário. E o futebol é o único lugar da sociedade no Brasil, pode não ser o único, mas é um dos poucos, em que o seu salário não está relacionado à tua entrega, ao teu desempenho. Pô, se o Conrado chega aqui e apresenta mal e começa a falar uma porrada de abobrinha,
O Conrado chega e fala assim, meu amigo, tô te pagando, tu tá me entregando um trabalho horroroso. O futebol não. O futebol você entrega um trabalho, você entrega um trabalho horroroso, um desempenho horroroso e vai pra outro ganhando mais. Contratos longos, cima. né? Você cai pra cima. Você sai de um clube jogando nada e vai pra outro ganhando o dobro. Como é que pode isso? E tem um detalhe, né? Você faz essa compra, você investe uma grana, você fala, vou pagar 1 milhão de salário pro Zezinho, que obviamente não vale 1 milhão de salário. Aí o Zezinho dá errado no seu clube. Obviamente ele cai o preço. Aí você vai tentar, vou tentar emprestar o Zezinho. Aí vem o clube X, fala, eu quero, acho que o Zezinho pode, vou tentar recuperar o Zezinho. Quanto é que ele ganha? 1 milhão? Eu falo, vai não. 1 milhão não dá não. Você consegue pagar metade disso? Eu pago 500 pau, eu pago, mas os outros 500 você vai ter que arcar. Aí acontece o que acontece hoje em dia. Empréstimos com um clube que detém o jogador tendo que pagar metade do salário, às vezes até mais da metade, pro outro fala pagar o que ele acha que tem que pagar. Pensei em vários Zezinhos agora. Vários. Um deles a gente já Tem os falou Zezinhos nesse programa. caros. E tem os Zezinhos que ficam encostados, porque nenhum clube aceita. Zezinho Gol. Chama o Chataque aí de novo, vai, antes que a gente dê exemplos. O Chataque deu uma introdução e a gente quer falar agora de fair play financeiro e é uma explicação muito didática. Ele realmente explica e, cara, todo mundo precisa saber, né? Até isso vai virar conversa de bar em algum momento, porque teu time tá devendo, teu time não pode pagar. O quê? E aí? Vai acontecer. Agora tem fair play financeiro. Começou oficialmente, mas ele vai aumentar gradativamente. O Chataque explica todas as letrinhas do alfabeto aí. Vale dar um confere, depois a gente volta e fala. Basicamente uma comissão com diversos especialistas se reuniu para traçar as diretrizes do fair play financeiro brasileiro. Tá? Então, a partir de abril desse ano, nós teremos 4 pilares. Dívidas pretéritas, né? Dívidas antigas, o pilar de equilíbrio operacional, limite dos gastos com atletas e, por fim, a questão da dívida de curto prazo. Então, como que funciona? No primeiro pilar, os clubes eles precisam se adequar basicamente às dívidas antigas. Então, dívida com atletas, clubes e agentes precisarão ser equacionadas para que os clubes não entrem já em estágio de descumprimento do fair play financeiro. Logo, em sequência com o segundo pilar, a gente vem o equilíbrio operacional, ou seja, os clubes não podem gastar mais do que eles arrecadam. Já o terceiro pilar é como se fosse um certo aperfeiçoamento do segundo pilar, no qual a CBF estabeleceu que esses clubes não poderão gastar mais de 70% das suas receitas em gastos com atletas, ou seja, folha salarial, compra e aquisição de atletas, e pagamento de luvas, comissão a empresários, etc. Isso é muito importante para que os clubes não acabem se embebedando ali no próprio sucesso e gastando mais do que podem. E aí o último pilar, que foi um pilar que quase não entrou ali, mas que foi muito importante, já com base nessa bolha que vem sendo verificada no futebol brasileiro, é o pilar do teto de 45% da dívida total, sendo dívida de curto prazo, ou seja, aquela que vence em até 12 meses. Os clubes brasileiros, nos últimos 2 anos, eles trocaram as dívidas de longo prazo, principalmente dívidas tributárias, bancárias a longo prazo, parcelamentos não cumpridos, enfim. E hoje os clubes estão aqui, com a corda no pescoço, tendo que pagar juros. Sempre relembro o caso do Corinthians, 350 milhões de reais em juros em 2024, provavelmente quase 500 em 2025. E aí os clubes não conseguem pagar, tem que renegociar e a dívida nunca é paga, ela só aumenta. Então a CBF tomou muito cuidado com esse quarto pilar. Aí a gente vai falar das punições. Nós temos aqui basicamente 2 patamares aí de violações. O primeiro patamar são as advertências, estado de monitoramento e multas, né, pecuniárias. Já na segunda parte, aí sim teremos tanto a questão do transfer ban, quanto a questão da perda de pontos e, em último caso, o rebaixamento com a perda dos direitos federativos de competir. Por isso, pessoal, o fair play financeiro, ele entra aí em estágio de transição a partir de abril de 26 até 2030, com principalmente o primeiro e o segundo pilares já com vias de implementação, e aí a questão dos 70% de limite de gasto com atletas e também a questão do teto de curto prazo, somente ali entre 28 e 30. Então, a gente tem que ficar muito atento, é muito importante, é quase que uma salvaguarda para que o futebol brasileiro não entre numa espiral. Esse futebol hoje tem receitas muito melhores do que tinha 10 anos atrás, mas realmente as dívidas e as despesas saíram de qualquer patamar de razoabilidade. Por isso, deixo só uma pequena observação, mesmo os clubes que tenham aí seus benfeitores, né, os donos de SAF, eles, ainda que nesse primeiro momento possam sim fazer aportes, lá para 2029 e 2030 serão monitorados. Portanto, casos aí como Gerson, acho que é um
bom paralelo, eles deixam a seguinte pergunta. Tudo bem, o Pedrinho pode e deve gastar esse dinheiro, mas lá na frente seria muito mais importante que o Cruzeiro vendesse atletas, aumentasse a sua receita não recorrente, além das receitas recorrentes, podendo ter, obviamente, né, aportes de seu dono, mas que deixassem legados a longo prazo, como, por exemplo, faz o Palmeiras hoje. Teremos que acompanhar, será um grande desafio, mas não tem jeito. Chegou a hora de botar uma camisa de força e tentar melhorar o futebol brasileiro. Grande abraço e nos vemos. Valeu, craque. Bruno Chataque aí explicou, deu exemplos. Explicação mais didática que essa do Fair Play. Em 4 minutos, que é um desafio. Porque os caras levaram 1 ano para montar o Fair Play financeiro, que é o sistema de sustentabilidade. Eu gostei que ele falou, é hora de botar a camisa de força, né? Porque chegou no momento em que as dívidas ultrapassaram qualquer razoabilidade, né? 1,9 bilhão é a dívida do Corinthians, gente. E quase 2 bilhões de dívida. Não, fora estádio, que com estádio Exato, chega... Não tem como você pensar em contratar jogadores, em pagar salários astronômicos, devendo 2 bilhões, pô. Então, assim, a gente precisa rebobinar essa relação. E tem um recado interessante, achei... eu acho que, assim, um limitador, né? Ele citou entre 2028 e 30, que acho que a partir de 28 que vai estar com uma rédea mais curtinha. Até lá, os donos das SAF ainda vão poder realizar, eu acho que, aportes sem essa contrapartida de limite, né, dos 70% com gastos de atletas, a dívida de curto prazo, que tem que ser até 45%, um pouco menos da metade da tua dívida tem que ser até 1 ano. Não pode ser... Você não pode se extrapolar, pegar uma janela, gastar tudo, porque a sua dívida é de curto prazo. Cara, muito interessante. Eu acho que a gente ainda vai ver algumas compras. Eu acho que a bolha não exatamente vai estourar agora. Mas quem já não começar a se preparar a partir de agora, vai ter que escalar uma montanha daqui a 2, 3 anos. Então, quem puder sair na frente agora é melhor. Tem outro ponto que eu vou rabiscar aqui só em 1 minutinho, para não tomar muito tempo. É que está diretamente relacionado também à questão dos patrocínios e principalmente das bets. Verdade. Né? Que já está começando Essa é uma outra bolha, tomar um outro rumo, né? De uma consolidação de menos bets conseguindo ser capazes de fazer esses aportes, né, um pouco maiores. Um patrocínio como o do Flamengo, por exemplo. O Santos está sem. Praticamente só betando. Santos e Vasco estão sem, né? Santos está sem, Vasco está sem, o Grêmio e o Inter tiveram aquele problema com a Alphabet também. Então, assim, esse é um outro problema. Porque passou o auge o patrocínio das bets, eles permitiram que os clubes também fizessem esses grandes investimentos. Né? É muito dinheiro. Pô, gente, o patrocínio do Flamengo é mais de 250 milhões por ano. É muito dinheiro. É um paquetá por ano. Então, assim, é muita grana. Só que isso também está passando. E a gente tem que ver como é que o futebol brasileiro vai responder a isso. Porque, de certa forma, também ficou dependente a essa grana, né? Tem que agora encontrar receita de outra maneira. E aí o Chataque já deu até a letra, vender. O Brasil sempre foi um exportador, formador de atletas. Quem não vende atleta, meu amigo, daqui a pouco você está ferrado. Tem que vender, tem que ter base, é Brasil. É isso. Vamos lá. Gerson, agora pra gente falar de campo e bola. O Cruzeiro comprou o Gerson. Comprou, pagou, tudo em dia, bonitinho, pode ter essas contas, né? Não tem nada de errado. O Cruzeiro comprou o Gerson. O que o Gerson pode oferecer ao Cruzeiro? A gente está falando dele aqui, tá a camisa do Cruzeiro, ele carrega uma enorme expectativa. É porque ele traz também uma discussão que ficou muito famosa, né? Que quanto mais você aumenta o valor, a pergunta fica, ele vale isso tudo? O jogador vale? O Gerson vale 27, 30 milhões? O Paquetá vale 40 milhões? E aí como é que você vai medir isso? Isso, né? Aí você mede, a régua que a gente tem que medir é por que o Cruzeiro trouxe o Gerson? É um encaixe perfeito? Por que o Cruzeiro trouxe o Gerson? Conrado Santana. Eu acho que é um encaixe perfeito. Era justamente o que o time precisava para subir de patamar, pensando na temporada passada. Eu acho que o Cruzeiro, né? Você pensar lá no começo de 2025, o Cruzeiro fez um ótimo ano, chegou muito bem no final, contratando mal. Você parou para pensar nisso? Em alguma das partes? Os grandes investimentos, Dudu já está do Galo, o Gabigol já está no Santos, o Eduardo foi pro Mirassol, o Fagner, beleza, se machucou, mas provavelmente vai ser reserva depois vai ser reserva do William, mais uma vez. O Cássio está titular no gol, acho que essa acertou, você pensando nas mais famosas aí recentes. Só que mesmo assim tiveram outras, né? O Wallace, beleza, foi, mas o Caio Jorge foi contratado
antes. Então, alguns dos investimentos antes do ano passado, antes de 2025, acabaram se firmando e mesmo assim o Cruzeiro fez um ótimo ano. Só que aí se você parar para pensar como o time terminou de jogar ali com o Léo Jardim, pensando ali do meio para frente, Matheus Pereira, claro, grande jogador, o 10, Caio Jorge, o 9. Na esquerda, variou muito quem era o ponta, geralmente era o cara de mais velocidade, o cara mais atacante era do lado esquerdo, foi o Wanderson, foi o Sinisterra, o Arroio fez gol importante. O Wanderson machucou, né? O Wanderson era titular, sim. E aí ele machucou e depois rodou. Mas também não tava voando o Wanderson, sim. Foi bem e tal, mas não era um diferencial do time do Cruzeiro. E no lado direito, o Léo Jardim acabou achando o Christian, que veio do Atlético Paranaense, volante, já jogou aberto também, aquele cara polivalente ali no meio campo. E fez muito bem o feijão com arroz dele ali na direita. Mas assim, não era um cara que ganhava jogos, que decidia, era o craque. Então eu acho que era justamente uma posição que o Cruzeiro precisava para mudar de patamar. O Gerson pode jogar ali, a gente nem sabe, né? Ele já teve o primeiro jogo agora entrando. Foram dois, né? Ele entrou contra o Galo. Seria interessante a gente pegar a prancheta, pega porque o Gerson ele oferece muitas possibilidades, né? Então, vamos aqui para você. Dá para ver? Quem é o goleiro? O goleiro tá embaixo. Isso. O goleiro tá aqui embaixo. Aqui é a bola. Né, William, Fabrício Bruno, aqui o Villalba, quando voltar, estiver bem, Kaique Bruno. Os dois volantes ainda devem ser Lucas Silva e Lucas Romero. E aqui o 10, né, que eu falei, tá aqui o Matheus Pereira, Caio Jorge. Aqui na esquerda, geralmente, é o cara que é mais atacante. Certo? A gente falou que foi o Wanderson, já foi o Sinisterra, o Arroio e tal. E aqui que jogava o Christian. E o Gerson já fez isso aqui muito bem, inclusive com o próprio Tite. Então é um cara que ele pode jogar aberto assim, ele já entrou assim contra o Galo, já foi titular num jogo também, mas ele entrou assim contra o Galo no Clássico, agora recente, quando a gente está gravando aqui. Entrou aqui, o Christian veio jogar de volante, né? Ele entrou no lugar do Lucas Silva, e ele é um cara que ele pode receber aberto, fazer jogada por aqui, mas ele pode muito bem fazer isso aqui e vir junto com o Matheus Pereira por dentro, e claro, vai dar o corredor aqui pro lateral direito passar, que é o William, que é um cara muito ofensivo. E por que eu gosto muito também dessa contratação? Vamos dizer que você está perdendo um jogo, tá 1-1. O Gerson, apelido de Coringa, o que ele sempre fez, você facilmente pode falar, então eu vou botar um atacante aqui, vou botar Arroio, Sinisterra, e você não precisa tirar o Gerson vai jogar aqui, ele vai ser seu segundo volante, ele vai jogar por dentro. Matheus Pereira machucou, não pode jogar alguma coisa, o Gerson joga de 10 aqui, ele joga e ele vai ser. Quer jogar no 4-4-2? O Gerson joga de várias formas, ele é um cara que ele tem um nível muito alto, não à toa ele vinha sendo convocado e jogando de seleção brasileira, assim, há pouco tempo. Então, eu acho que é um cara que, além de fazer diversas funções, justamente nessa função, que assim, não vou dizer que precisa, o Christian é bom jogador, tá, gente? De novo, é bom jogador, mas aqui não tem um diferencial, não tem um craque, um cara de mais alto nível. Eu acho que aqui ele faz isso muito bem e vai ajudar demais o Cruzeiro. E amplia as possibilidades do elenco do Cruzeiro. Pode continuar segurando, Conrado? Segura para você. São só 2 jogos do Gerson até agora no Cruzeiro, né? Ele jogou contra o Democrata e Galo. Agora contra o Atlético Mineiro. Isso. Contra o Democrata, ele começou como o 10. Isso. Ele jogou no lugar do Matheus Pereira, né? Então ele flutuou bastante aqui entre linhas, apesar de que é natural do Gerson cair um pouco mais para a direita, né? Ele gosta de receber essa bola um pouco mais aberta, mas ele jogou como um elemento central do meio de campo. Contra o Atlético, o Conrado explicou muito bem, ele veio jogar por fora, depois o Christian veio jogar aqui, depois o Gerson sai, né, e vem jogar como um segundo volante, e nessa dupla de volante aqui, caindo pela esquerda, algo que ele fez no Flamengo, com o próprio Tite, no Flamengo e Vasco, quando ele vai jogar pela esquerda, fez muito isso. E fez até um gol nesse Flamengo e Vasco, e ontem, no jogo contra o Cruzeiro, ele recebendo a bola aberta na esquerda, foi a bola que foi conectada para o Matheus Pereira, cruzamento que o Arroio perdeu o gol feito, né, embaixo do gol. Então, parecido até com o do Bernard, né? Exato, parecido. Só que um isolou, o outro fez. Ou seja, ele em menos de 90 minutos com a camisa do Cruzeiro, ele já jogou de camisa 10, de meia aberto pela direita e de um volante pela esquerda. 3 possibilidades em menos de 90 minutos. Eu acho que o Gerson vai jogar majoritariamente pelo lado direito, no campinho. Se quiser mostrar alguma coisa, senão você guarda lá. Não, eu acho só pra não ficar segurando isso aqui. Eu acho que o Gerson vai jogar majoritariamente pelo lado direito, como o Conrado e o Edu acabaram de mostrar. Eu acho que é por onde ele jogou com o Tite no Flamengo, e é no lugar de quem eu acho que é mais provável ele entrar, que é no lugar do Christian, até por questão de característica. Gosto muito do Gerson jogando mais pela esquerda, porque a capacidade e a leitura que o Gerson tem para infiltrar e pisar na área, chegar na linha de fundo e cruzar é ótima. E ele faz isso também pelo lado direito.
mas pelo lado direito a bola cai na perna direita dele. E aí ele tem muita dificuldade de usar a perna direita para cruzar. Vocês fizeram conteúdo? Não, o Edu já fez esse conteúdo lá na página dele, Futebol e Tática, que é espetacular, que volta e meia o Gerson chegava na linha de fundo pela direita, corta para dentro, para depois tomar uma ação. Ele perde muitas oportunidades. O Sampaoli usou muito o Gerson pela esquerda, e isso foi no Flamengo, na passagem curta dele no Flamengo, como também no Olympique de Marseille, pelo lado esquerdo, para isso. Para o Gerson ser o cara que infiltra, que aparece e que quando chega no linha de fundo, tá com o pé esquerdo para cruzar para a área. E, pô, você tem o Caio Jorge atacando a área. Você tem uma galera boa ali pisando na área, que tem essa leitura, esse posicionamento forte dentro da área, você ganha ali uma jogada espetacular. Mas tem uma outra característica do Gerson que eu acho que vai fazer o Cruzeiro subir o nível, que é o grande motivo pelo qual eu acho que o Cruzeiro investiu tanta grana no Gerson. O Cruzeiro, em 2025, fez uma temporada espetacular. Mas os melhores momentos e os melhores jogos do Cruzeiro no ano passado foram jogos em que o Cruzeiro teve a capacidade e a possibilidade de ter espaço para contra-atacar, de pressionar alto, recuperar e contra-atacar. Flamengo O melhor Cruzeiro foi esse Cruzeiro, de pressão e de contra-ataque. Quando o Cruzeiro era exigido de ter a bola e construir, de ter criatividade, de pensar o jogo, eram os momentos em que o Cruzeiro tinha dificuldade na temporada. Verdade. E o Gerson agrega muito nesse aspecto. Porque o Gerson é um meia, tem capacidade de... Se o Fabrício Bruno tá lá pressionado, não tem para quem tocar, ele vai dar no Gerson, ele sabe que o Gerson vai segurar. Ele vai abrir, vai girar em cima da marcação, na pior das hipóteses ele vai sofrer uma falta e o Cruzeiro vai recomeçar o jogo a partir daquele ponto. E o Gerson, além disso, vai receber e vai conectar, vai fazer o time progredir, vai botar a bola lá no Wanderson correndo igual um louco pelo lado esquerdo, vai achar uma bola no Caio Jorge entrando na área ali por dentro. Então assim, o Gerson dá esse nível de capacidade ao Cruzeiro que o Cruzeiro não tinha. Muita gente vai falar, mas e o Matheus Pereira? O Matheus Pereira é muito bom, é um meia, tinha várias pifadas, encontrou o Caio Jorge várias vezes, mas você ter mais um cara desse no elenco, pelo amor de Deus, né? Não tem nem diferença. Nos jogos em que o Matheus Pereira não jogava, com todo respeito ao Gabriel e ao momento dele, principalmente, quem jogava no lugar do Matheus Pereira era o Gabriel. O time fica sem meia, não tem ninguém para pensar o jogo. Os volantes do Cruzeiro são muito bons, Lucas Silva, o Lucas Romero não é muito disso, mas enfim, Matheus Henrique é muito bom também nessa capacidade. Mas assim, o Gerson é um outro patamar. É um outro nível que vai te agregar muito nesse aspecto que o Cruzeiro precisa. Aí, só pegando o teu gancho em relação ao... Vai querer a pranchetinha? Não. Em relação ao Cruzeiro de 2025 para 2026, né? Acho que característica de treinador também, o Leonardo Jardim é um treinador que tem muito essa verticalidade, essa intensidade, né, em fazer o time atacar muito rápido. E acho que nesse sentido o Cruzeiro foi muito bem em 2025. Tem vários gols de contra-ataque. O Caio Jorge... O time que mais fez gol de contra-ataque. Explorando grandes espaços, cara. O Cruzeiro fez muitos gols dessa forma e muitas chances dessa forma. O Tite não é esse treinador. O Tite não é esse treinador de roubar a bola lá embaixo, já conectar e fazer uma transição muito rápida, muito agressiva. O Tite dos últimos anos, e o Tite do próprio Flamengo, que foi o último trabalho dele em clube, é um treinador que estava querendo ter um pouco mais a bola, né, de tentar valorizar um pouco mais essa posse. Então, assim, o Gerson vem para tentar também fazer essa transição, né, de um time que era muito rápido, muito vertical, muito agressivo, para um time que, calma, não precisa ser toda hora também, né? Ou seja, segura a bola. Acho até que o Gerson segura até demais em muitas ocasiões. Né? Era uma crítica que eu tinha em relação aos tempos de Flamengo e de seleção brasileira também. Mas eu acho que ele vem para mudar esse perfil. Ou seja, se com o Jardim já precisava desse cara, agora com o Tite precisa mais ainda. Mais ainda. Eu acho que é natural também, além dos treinadores, o Léo Jardim, o Tite. O Léo Jardim, quando chega, estava vindo do Diniz, contratações caras que não estavam dando certo. Então, o Cruzeiro não tinha esse patamar e nem esse respeito dos adversários. Naturalmente, quando você vai jogando bem, se impondo como um grande time, os outros times, vou enfrentar o Cruzeiro, vou segurar um pouquinho mais aqui, não dá para eu ir de cara. Então, naturalmente, você não tem tanto espaço para contra-atacar e jogar em velocidade dessa forma. Então, o Cruzeiro que entra na temporada de 2026 é outro. É um time, terceiro melhor time do Brasil que contratou o Gerson. Quem vai enfrentar o Cruzeiro, se não for maluco, vai ficar, calma. Não dá pra eu ir com tudo e não vai ficar dando contra-ataque toda hora. Porque se a gente analisou isso aqui, a gente entende um pouquinho, beleza, tranquilo. Mas tem uma galera que entende mais que a gente que trabalha nesses clubes. Não vai ficar dando contra-ataque à toa. Então, por mais isso ainda é importante. Você mencionou, acho que pra gente fechar o debate, o Cruzeiro realmente se consolida como terceira força. Não é ruim, tá, gente? Quando era sacanear o Corinthians, lá, quarta força do Paulista. Ali era para depreciar e tal, e o Corinthians foi lá e foi campeão paulista, ganhou o Brasileirão e ficou marcado. Terceira força do Brasil, hoje em dia, olha, tem muita gente que quer ser terceira força. Você acha que o Cruzeiro está consolidado aí com a chegada do Gerson? Eu prefiro esperar 2026. É claro que a cotação do Gerson a gente está elogiando, está falando, pode crescer, mas
falta consolidação. O Cruzeiro só tem uma temporada nesse nível. Uma temporada. E a gente viu outros clubes tendo uma temporada que não sustentaram. O Atlético Mineiro, o Botafogo, enfim. E Troca da comissão técnica também. troca de comissão técnica. Tem muita... É uma reformulação, não no elenco, não é muito grande, porque só está chegando o Gerson, está mais agregando do que perdendo jogadores. Mas tem, enfim, tem alguns fatores que me fazem preferir esperar para cravar que o Cruzeiro vai ser essa terceira força. Mas o Cruzeiro passa um recado para o mercado de que ele vem para disputar. Né? Quando ele contrata o Gerson por 27, 30 milhões, né, nessa casa dos 30 milhões de euros, Segurou quando o Caio ele nega Jorge. o Caio Jorge uma proposta de 30, né, que segundo a imprensa, 30 ou até mais de 30 milhões, ele mostra que ele vem para fazer um time forte a ponto de competir com as principais forças que hoje são Flamengo e Palmeiras. Eu acho que hoje, esse elenco do Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, cara, ele deve muito ao time do Palmeiras. Não, é isso que eu ia falar. Talvez não seja nem terceiro, talvez a gente esteja Não, brigando pela segunda. quando eu falo isso, é Brasileirão para os corridos, É isso. tá? Porque Agora- mata-mata pode ganhar de qualquer um. Agora, a gente não sabe como é que é isso no campo, né? Se o time vai conseguir repetir o desempenho do ano passado, se o Gerson vai conseguir se encaixar de fato, como a gente está planejando. Meu irmão, futebol é difícil, cara. Futebol é dinâmico. Então, assim, a gente tá achando essa uma frase coisa... é boa, senhor. Futebol é dinâmico. Futebol é dinâmico, irmão. A gente tá achando que é uma coisa, daqui a pouco o Gerson vai, é outra, não tá muito bem, aí não gosta de morar em Belo Horizonte. Não, é difícil, cara. É difícil. Então, assim... A lesão pode acontecer lesão. também. Infelizmente, Então, tomara que não. Eu acho que hoje o Cruzeiro tem um elenco, entrando no Brasileirão agora, que vai começar, o Cruzeiro tem um elenco para postular em G4 e até o título, sabendo que os concorrentes são muito bons também. Eu acho que o Pet respondeu mais na linha de financeiramente, se firmar como o terceiro principal clube do Brasil, que vai contratar, tem muito a ver com o nosso programa aqui no começo. Será que a gente vai ver um monte de contratação do Cruzeiro? Nesse sentido, eu tô com o Pet. Vamos esperar, calma, vamos ver como é que vai ser a sequência. Agora, pensando em 2026, atual momento, esse time aí, o Cruzeiro entra para brigar por tudo, ué. Vai querer brigar por tudo. Se vai conseguir, aí eu não sei, mas vai entrar para brigar por tudo. Tem time e essa contratação do Gerson aumenta sim as chances do Cruzeiro brigar, e brigou por título até certo momento na temporada passada O no Gabigol Brasileirão. teve o quê no pênalti, na semifinal da Copa do Brasil? Uma chance. Teve um match point. Match O point. Cruzeiro chegou Não, muito não, perto já do título da Copa do Brasil, né? Essa é a verdade. Uma né? coisa Não, ela chegou... Foi bem. A gente chegou muito perto, foi o Vasco. Né? Não, tudo bem. Não é só que um possa chegar. O Cruzeiro teve a chance no pênalti de bater e eliminar o Corinthians e chegar na final. Para você que não entendeu o É. Match Point, assista os nossos outros vídeos. Inclusive, se inscreva aqui no Quadrado Mágico, mande para todos os seus amigos. Deixe o like aqui nesse vídeo se você estiver gostando e os seus comentários, porque isso é verdade, nenhum canal aqui no YouTube responde tantos comentários e é Verdade. nós mesmos que respondemos. Ninguém troca tanta ideia quanto a gente aqui nos comentários. Às vezes então eu vou pode abrir vir pra com a responder, eu já vejo lá. O Conrado já respondeu. Foi, pô, respondeu o mas próximo. responde também. O Edu respondeu, pô, respondeu o próximo. Às Mas vezes aí- a gente responde Essa, 3 vezes. essa piada do Match Point está em algum outro vídeo aí para trás. Aí você vai, Não, a vai entender. a gente acaba fazendo os Não é pés- interna a Aí piada. leva. A piada é externa, você só Já tem que assistir foi. os outros vídeos. Mas só para encerrar o assunto Gerson, eu acho que com a contratação do Gerson, o Cruzeiro faz o seguinte, ele gera uma expectativa. Se ele não for a terceira força, essa expectativa, o torcedor vai Concordo. ficar frustrado. Decepcionante. Vai frustrar o torcedor. Se o Cruzeiro não bater ele campeão de uma Copa do Brasil, se não disputar o Brasileirão até a última rodada, Não, o torcedor não vai gostar. não, disputar Não vai- Brasileirão eu acho exagero. O Cruzeiro tem Exagero uma... Não, acho que o Cruzeiro tem uma oposta obrigação de se classificar para Libertadores. Pô, contratando o Gerson a 30 Mas milhões de vai euros. disputar É. título com o Flamengo, por Eu favor, tô falando, um Paquetá, não, tudo bem, eu tô falando pela expectativa que foi gerada. Eu acho que a contratação do Gerson gera uma expectativa alta para a temporada do Cruzeiro. E essa De expectativa melhorar a alta, temporada passada. que foi isso. Mas é óbvio que não dá pra garantir, não tem essa de ser Garantir obrigação. ninguém Vários tem. outros estão Garantir melhorando ninguém também. tem. Não, isso. e outra coisa, quem entra hoje querendo ser campeão de alguma coisa, sabe que, acho que o próprio Abel falou isso, né? Tem que bater o Flamengo e o Palmeiras, meu amigo. Tem que bater os dois. Pra ser campeão de alguma coisa, Copa do Vou Brasil, torcer pra eles se Libertadores e matarem. Brasileiro, ou torce pra um matar o outro, mas mesmo assim vai ter que matar algum deles, né? Ou, meu amigo, é isso, é ser melhor que eles. E é muito difícil você ser melhor que o Flamengo e o Palmeiras hoje no futebol brasileiro. A verdade é essa. Vamos então para Lucas Paquetá. Alguém vai fazer a dancinha aí do Paquetá? Posso antes de entrar na Eu seara achei que ele ia fazer, posso Paquetá fazer a dentro de dancinha? campo? Não tem essa Não, se capacidade. ele vai com a dança, Mas ele vai a- aqui, aí eu saio, eu deixo só ele no programa até o final. Mas antes, assim, só Tem certeza? porque há uma pergunta hoje rondando o futebol brasileiro que, pra mim, o simples fato dessa pergunta existir é um absurdo. Quem é a melhor contratação? Gerson ou Paquetá? Isso aí, pra mim, não existe. Isso, pra mim, com todo respeito
ao Gerson. Com todo E respeito, aí é uma já plaquinha respondendo. A gente super elogiou aqui o Gerson, encaixa ele no Cruzeiro, quanto ele vai levar o patamar. Isso dito, o Paquetá é de um outro patamar de jogador, na minha opinião. Concordo. O Paquetá é um outro nível de jogador. Tanto que estava na Premier Estava League. na Premier League, jogou muita bola na França e tudo mais. O Paquetá tem uma carreira na Europa. O Gerson não tem E carreira na seleção Europa. também. E na seleção brasileira. O Gerson Então, foi assim, convocado, mas o Paquetá foi então, titular assim, de seleção eu sei, brasileira. torcedor cruzeirense que tá super feliz com o Gerson, cara, fique feliz. Foi uma puta contratação, vai elevar muito o patamar do teu time. Mas não é do mesmo nível da contratação do Paquetá. Não só financeiramente, mas também futebolisticamente. Sabe o que eu lembrei agora? Óbvio que não é a mesma proporção, mas quando o Cruzeiro vende o Arrascaeta pro Flamengo e contrata o Rodriguinho, aí teve aquela pilha, né? Não, eu vendi um por muito mais caro, isso aqui é muito melhor. 63 quilos de Por picanha. que eu não acho tão absurda essa pergunta? E eu achei que você fosse usar, eu gosto quando você fala escárnio, eu acho um escárnio. Pet nos olhos, a gente pode fazer a plaquinha do Isso é um escárnio. Pela necessidade dos times. Eu concordo com você que o Paquetá é melhor que o Gerson. Se fosse, estou montando um terceiro time. Quem você pega? Paquetá ou Gerson? Eu acho que o draft. Que a gente já teve um aqui, já a gente vai ter mais por aqui também. Eu prefiro o Paquetá, concordo. Mas no sentido de tudo que a gente falou aqui, o que pode agregar, tá faltando esse jogador, o elenco não tem isso, tal, da importância que cada um pode ter na temporada para cada time, eu acho que isso tem debate. Primeiro que o Flamengo já é campeão de tudo. Primeiro que o Flamengo sem o Gerson e sem o Paquetá. Exatamente, já ganhou. Com o Gerson também já ganhou. Sem o Gerson também ganhou. Eu acho que até isso mostra, né? Quando o Gerson saiu, o pessoal tem memória fraca. Eu, inclusive, tenho memória fraca para muita coisa, mas esse tipo de coisa eu tento lembrar bem. O Gerson era tido como o melhor jogador do Flamengo. Capitão, para muita gente, não o melhor, mas estava melhor. Não, na Copa do Mundo de o jogador mais importante. Então, o Gerson, tanto é que a comoção que causou a saída dele, a revolta dos torcedores, tem muito a ver, e principalmente, com a bola que ele estava jogando. Então era uma preocupação a saída do Gerson. O último jogo é o Bayern, né? E o Flamengo mostrou que sem o Gerson, claro que contratou mais gente, melhorou, só foi jogar de outra forma. Então é nesse sentido que eu acho que pode ter uma discussão, porque o Flamengo já tá bem demais, o Carrascal tá bem demais. Quem é que vai sair? A gente vai falar disso daqui a pouco, quem é que vai querer falar disso? Cara, quem for sair é um cara que é bom pra caramba. Se o Paquetá às vezes sofreu uma lesão, o Flamengo vai continuar bem pra caramba. Eu acho que nesse sentido, acho que pode ter um debate da importância, influência que cada um vai conseguir ter no time na temporada. Dito isso, eu concordo que o Paquetá Só para passar concordou comigo. a bola pro Pet de como o Paquetá pode se encaixar nesse Flamengo, né? E eu tenho uma opinião, já até falei isso algumas vezes, que poucos jogadores eles vão mudar esse time do Flamengo de patamar. O time já é tão bom que é muito difícil um cara chegar e falar assim, cara, agora o Flamengo vai ficar bem melhor. O Paquetá é um desses jogadores. É óbvio que o Gerson, ele também é um jogador que ele eleva. Só que o Paquetá, pra mim, ele muda. Ele muda o time de patamar. Então, eu acho que por isso o Paquetá chega como a maior contratação aí do futebol brasileiro nos últimos anos. E outra coisa, né? As características dos jogadores, elas são muito parecidas, né? São jogadores que gostam de pressão, gostam de sair da pressão através do corpo, usam muito o corpo, ganham duelo, né? Só que eu acho que tudo que o Gerson faz, o Paquetá faz melhor. E o Paquetá tem outro nível. O Paquetá tem a mágica que o Gerson não tem. A habilidade, a caneta, o lençol, também letra. Capacidade de decisão. O Paquetá é um jogador mais decisivo do que o Gerson. Tem mais números, de fazer né? gols, assistência pisadas de área, finalização, criação de chance, criação de oportunidade. O Paquetá é um jogador mais decisivo do que o Gerson. Pro Pet falar do Paquetá, vou abrir aqui com a pergunta. Você pode responder. O Flamengo precisava do Paquetá ou era uma oportunidade boa demais para recusar? Acho que os dois. Acho que é um encontro ali. O Paquetá já estava meio afim, depois de todo o embrólio que ele teve lá, estava querendo voltar para casa e tudo mais, e o Flamengo viu a oportunidade de pegar 40 milhões e fazer o que o Edu falou. Levanta um pouquinho aí o campinho. Contratar um jogador possível. Eu sou auxiliar agora. Contratar um jogador possível que poderia levar. E, cara, que clube que tem capacidade financeira, tem um jogador possível para vir pro seu time, que vai elevar ainda mais o teu time, normal, eu quero atropelar todo mundo. Então tem que trazer. Bom, o Flamengo, eu tô colocando aqui o Flamengo no 4-4-2 porque há muito tempo o Arrascaeta não é 10, né? É um cara que chega um pouquinho mais perto aqui do centroavante. Tá ao contrário, né? Agora que eu tô considerando aqui, ó. Ataca pra cima. Ele ataca igual o Cruzeiro atacou com o Gerson. É isso aí. Então, beleza. Vamos lá. Então aqui, eu tô colocando o Arrascaeta praticamente como segundo atacante aqui, do lado do centroavante, que é mais ou menos a plataforma que o Flamengo joga. Aqui, normalmente, joga o Carrascal. Aqui, normalmente, Lino, Cebolinha, é um ponta. É parecido até com o Cruzeiro, né? Na esquerda é um cara mais atacante, mais ponta. Na direita tem sido, às vezes, é o Luiz Araújo, tá? Mas tem sido um jogador que vem mais por dentro.
que é um meia que vem de fora para dentro. O Flamengo já tem tempo que tem esse cara aqui, né? Foi o Everton Ribeiro há muito tempo, o meia que vem de fora para dentro, foi o próprio Gerson em determinado momento, muitas vezes até para abrir o corredor para o lateral subir. Eu tô falando muito desse cara aqui porque eu acho que aqui a primeira possibilidade, e no meu ponto de vista, a que eu acho que deve acontecer, do Paquetá jogar, que é hoje onde joga muitas vezes o Carrascal, como um meia-direita. E aí muita gente fala, o Paquetá vem para disputar posição com o Arrascaeta. Pode jogar aqui. O Paquetá pode jogar de 10, pode ser esse cara. Revezar com o Arrascaeta nessa posição. Mas não acho que eles disputem posição única e exclusivamente, até porque o Paquetá, assim como o Gerson, dentre as muitas características que os dois se parecem, como o Edu falou, o Paquetá também é muito polivalente. Então, como esse cara que joga na direita do Flamengo é um meia que vem de fora para dentro, muitas vezes o Felipe Luiz faz isso aqui, ó. O Felipe gosta muito disso aqui. Fazer um quadrado no meio campo. Jorginho, Eric, Arrascaeta, o meia que vem de fora para dentro. Esse quadrado no meio campo, é muito raro você ver times que jogam com 3 caras, mais do que 3 caras no meio. Então, quando você bota 4 no meio, o adversário tem 3, normalmente você consegue gerar uma superioridade numérica no meio campo. Ou você obriga um zagueiro a sair, um atacante a ter que baixar mais para poder acompanhar esse cara que vem por dentro. Então, o Flamengo joga muito com esse quadrado no meio. E eu imagino muito essa dobradinha aqui. Arrascaeta, Paquetá, vindo de fora para dentro, fazendo esse quadrado. O Paquetá pode jogar também de segundo volante, em algumas possibilidades, se o Flamengo mais ofensivo. Seleção brasileira, Seleção brasileira jogou muitas vezes, o Eric ou o Jorginho de primeiro, e o Paquetá sendo esse cara que vem aqui de fora, vem de um pouquinho mais de trás, carrega. O Paquetá conduz muito bem a bola, né? Tem força para se desvencilhar da marcação, tem potência física para pegar a bola atrás e carregar e conduzir o time para frente. São as possibilidades. Muita gente vai lembrar aqui, em 2017, no Flamengo, ele jogou de 9, jogou de centroavante, muito mais por uma necessidade. Ele pode quebrar o galho ali? Pode. O Felipe Luiz usa muitas vezes um centroavante de mobilidade? Usa. Mas eu acho que raramente, pouquíssimas vezes, o Paquetá vai contextualizando em 2017, né, foi um momento em que o Flamengo perdeu o Paulo Guerreiro ali por questão de doping, né, então ficou um pouco limitado de opções ali na frente. Teve o Viseu que jogou ali grande parte dos jogos, mas o Paquetá acabou entrando como essa reposição, só que se destacou, né? Porque fez gol nas 2 finais. Em 2018 também, que ele joga bem. Não, mas já foi de meio campista. Em 2017 ele faz gol na final contra o Cruzeiro, da Copa do Brasil, e depois na final contra o Independiente ele faz outro gol também. Então marcou muito essa questão do Paquetá como 9, mas era muito mais uma Mas eu acho que é né? uma característica que mostra que essa dobradinha com a Arrascaeta pode ser. Eu acho que primeiro eu vou trocar com uma coisa que estava me irritando. Quase levantei o 5. O 5 tá aqui, direita. Obrigado. O 5 veio para trás. Mas, não, acho que é uma característica que você falou, né? Que o Arrascaeta cada vez mais, o 10 aqui, tá chegando na área, sendo um segundo atacante. Chegada aí. Então, ele vindo por dentro, acho que eles podem revezar até isso. Quem vai chegar mais para ir junto a um ataque, o Arrascaeta... Quem baixa mais. Quem vai baixar, então ele pode fazer isso. Eu acho que uma coisa que... Eu pensei nisso agora, viu, enquanto você estava explicando. Que eu acho que vai acontecer bastante. Porque, obviamente, ele não vai disputar a posição com o Arrascaeta. Fiz questão, desculpa te interromper, eu fiz questão de frisar isso, porque tá vindo muita gente falar nas redes sociais que é isso. Será que o Paquetá vem para ser o substituto do Arrascaeta? Gente, calma aí. Primeiro que se ele quiser jogar no lugar do Arrascaeta, eu amo o Arrascaeta, mas iria jogar. Mas não é só isso, eles podem jogar juntos, muito juntos. Eles podem jogar juntos, é loucura deixar um no banco. Por isso que eles não vão disputar a posição. Mas, a gente tem que lembrar, por uma questão física, e de repente pode ter sido até um acerto do Felipe Luiz, ele é substituído quase todo jogo. Sim. O Arrascaeta. Quase todo jogo, agora eu não tenho aqui a matemática. E poupado de vários outros. Então, segundo tempo, eu falei aqui do Gerson, né? Quando precisar ele vem aqui. Segundo tempo, ali, tá jogando contra o time que o jogo tá muito intenso e tal, você quer tirar o Arrascaeta? E aí era o Plata que jogava aqui, ou era o Luiz Araújo que jogava aqui, você pode botar o De La Cruz ou o Saul, que vai jogar, e o Paquetá que vai jogar aqui, ou sei lá, o outro atacante, vai botar o próprio Luiz Araújo, o cara vai jogar de lado, e aí o Paquetá que vai ser seu 10. E é bom a gente lembrar disso, que tem muita gente, você vai usar o campinho depois? Deixa eu só terminar então de falar isso, aí você usa o campinho. Tudo bem. Porque tem muita gente, essa questão de segundo volante, ele já jogou assim, já jogou em Copa do Mundo, tem gente que prefere, eu acho tudo bem, eu prefiro o Paquetá de segundo volante, o cara vindo de trás, muita gente tem essa opinião. Eu acho que isso é uma questão de seleção brasileira, que a gente teve tanto gênio com a camisa 10, eu acho que aí o Paquetá não está no nível dos maiores camisas 10 que a gente teve na seleção brasileira. Acho que é um problema que a gente tem, inclusive, no meio campo. Dá um bom programa isso aí. Dá um bom programa, mas teremos esse programa. Mas enfim, o Paquetá é camisa 10. O Paquetá sempre foi camisa 10. A melhor posição do Paquetá é jogando de meia. Sempre foi assim. Se você gosta, você queria ver ele em outro lugar, numa seleção brasileira, de repente,
tudo bem, mas o Paquetá na base do Flamengo, 10. Subiu, 10. Foi jogar na França, 10. Foi jogar no Milan, 10. No West Ham é 10. Ele joga de meia. Já jogou de outras formas? Já jogou de outras formas. Isso é uma característica dele, a polivalência. Ele é um cara que pode jogar em várias funções, mas ele sempre foi um 10. Só pra gente não confundir, e às vezes fica tanta essa repetição de, não, o Paquetá, se jogar mais atrás, segundo volante, parece que ele é um volante. Não é, nunca foi. É 10, habilidoso, como o Pet falou, de dar drible, de dar uma caneta, de dar enfiada de bola. Sempre foi esse cara. Claro, como o Flamengo já tem uma Arrascaeta, aí vamos ver como que não é 10 também hoje. Mas vamos ver como o Felipe Luiz... O Flamengo, o Arrascaeta não é um 10. Acho que é ele é um quase cara um que- segundo atacante que fica atacante. flutuando ali nas costas Sim, do tudo atacante. bem, mas eu não tenho... Porque não Porque não tem usa esse isso, cara. não tem Mas essa- então o Arrascaeta... Mas enfim, ele é um 10 naturalmente. Você vai usar os dois. Aí ele pode jogar, de repente, aberto na direita. Mas só querendo lembrar que ele é meia. Então, se você tá aí só vendo a seleção brasileira tá perdendo, não aguenta esse cara, vai tomar um susto quando voltar aqui, Achei viu? que ia mandar tomar outro lugar. Não, vai tomar um susto com a Arrascaeta, com o Paquetá aqui. É drible pra cá, é chapéu pra lá, é caneta aqui. É muito habilidoso, cara. Ele é meia de muita qualidade Isso. pra nossa realidade aqui, no futebol brasileiro, principalmente. Isso aí vai de encontro com o que eu quero falar aqui em relação Quer que eu te à ajude? nossa pranchetinha, por favor, né? Já que eu te ajudei bastante aí. Obrigado. Porque Chegou a hora da a retribuição. gente tá pensando aqui no Paquetá de Qual várias comissão funções. técnica que né? você acha que seria melhor? Eu e você ou Canedo e Pet? Nós dois, claro, né? Obviamente. Porque tem o Canedo ali que ia matar a comissão. Caralho, Canedo! Eu sou Brincadeira bom, da eu sou parte. bom no Mega Senha. Esse aí eu sou bom, esse eu me garanto. Aí Esse aí eu me humilhou. garanto. Pensando no Paquetá, né, o que ele pode trazer de possibilidades para o Flamengo, a gente falou de encaixe dele, né, em relação à estrutura, né, onde ele pode jogar. Mas se a gente for pensar em característica do Paquetá, cara, é um jogo que combina muito com o do Flamengo, né? O Paquetá podendo vir jogar aqui mais atrás, ele pode, vamos dizer, né, que ele venha jogar aqui com o Jorginho, num cenário que o Flamengo tem 70% da bola, a bola não... 0 a passa. 0 no segundo Aqui vai tempo. estar o Léo Ortiz, né, no caso. Sim. E aí o Paquetá vai estar um pouquinho mais à Vou frente. subir a zaga pra você. Cara, o Paquetá ele tem uma característica que falta no elenco do Flamengo, que é a característica de condução. Né? Um jogador de mais arraste, de conseguir bater essa marcação aqui através do drible. O Paquetá, se for jogar aqui, né, como um meia, como o Pet falou, caindo pra dentro, ele tem um jogo associativo muito forte. Ele tem muita tabela. O Paquetá tem Quem muita não tabela. vai lembrar do gol do Neymar? Gol do contra Neymar, Croácia? ele tem um gol no Lyon que ele faz com o Bruno Guimarães, a tabela. Cara, viralizou. Isso aí só você lembra, no Não, caso. viralizado esse gol, cara. Um golaço, Eu lembro, um golaço. E você tá falando de tabela com um time que tem Jorginho, Paquetá, Arrascaeta e principalmente o Pedro, que é um fenômeno em tabela, em fazer pivô. Cara, você tem então duas características que o Paquetá certamente vai agregar muito onde quer que ele jogue. E uma segunda coisa que eu quero falar sobre o elenco do Flamengo, aí saindo um pouco do Paquetá, é que o Pet falou, né? O Paquetá tem a possibilidade de jogar aqui mais aberto pela direita, né? Aí você pensa, então o Carrascal vai pro banco, mas o Carrascal tá jogando muita bola. Só que o Carrascal, pra quem não lembra, na semifinal da Libertadores, o melhor jogo dele pelo Flamengo, inclusive, foi atuando Da ali, esquerda. na esquerda. Então você pode ter um time com o Carrascal e Paquetá, Arrascaeta e Pedro. Mas o Arrascaeta saiu, né? Sentiu ali no Eu truco intervalo. esse time, o Felipe Luiz escalando esse time aí. Você Sem o cara de velocidade, né? Você pode tirar o Arrascaeta num jogo que você quer controlar a minutagem, e vai entrar aqui um Plata para fazer essa dupla com o Pedro, que também é muito associativo, é muito jogador de apoio, tabela rápida. Você pode tirar aqui, né, um dos volantes e recuar o Paquetá, cara, vai jogar Pulgar Vai e acontecer Paquetá. muito isso. Vai jogar Jorginho e Paquetá, que é uma dupla, qualquer uma dessas duplas é uma dupla de altíssimo nível. Você pode jogar até Paquetá e De La Cruz. Um jogo que vai por tudo ou nada, irmão. Vai tentar abrir defesa. São Jogou dois jogadores de Saúde e condução. De La Cruz algumas Dois vezes. jogadores de condução. Paquetá e De La Cruz, vamos embora. Tentar furar essa defesa com dá drible. mais opções pro Felipe Luiz, né? É Impressionante. muita opção. Aí é o que eu falo. É muito difícil você se aproximar um elenco como o do Flamengo. Olha a quantidade de jogadores que a gente falou aqui. A gente tá falando do Gerson, que substitui o Christian. Né? Com todo o respeito que o Conrado botou na plaquinha ali, ele levou muito o patamar. Cara, mas beleza, você tá falando do Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge e parou aí. O Flamengo a gente já falou mais de 8 nomes só do meio pra frente, cara. Isso que eu não tô nem falando da capacidade de construção da zaga. Dos dois zagueiros, que assim, são espetaculares com bola. E mais o Vitão que chegou agora, que também é muito bom. Mais o Danilo que é reserva. Cara, é um elenco fenomenal. Vai fazer o quê? É a característica do próprio técnico também, né? Se você pensar que o Léo Jardim fez no Cruzeiro, talvez pelas opções, pode ser, mas era uma forma claríssima do time jogar, todo mundo escalava do 1 ao 11 como o time se posicionava em campo.
O Tite geralmente é um técnico mais também por esse lado. O Felipe Luiz já mostrou no Flamengo, não, ele muda. Você não sabe quem é o titular. Você foi falar do titular, jogou esse, jogou aquele. Então até essa característica do Paquetá pode ajudar no próprio Felipe Luiz, que ele arma muito de acordo com o que ele tem no momento e com o adversário. Ele muda a forma de jogar. Realmente é baita Ter contratação, todas essas né? possibilidades É muito Bem, bom. Paquetá é um 10, contratação nota 10 e um programa 10-10. Gostei muito, fiquei muito feliz do que a gente apresentou hoje. Você que ficou até aqui é guerreiro, tá? Parabéns a você, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no guerreiro? canal, deixa o like. É um programa bom felizardo. desse. Não, Pô, Guerreiro é é felizardo. Guerreiro é quem viu metade dos jogos no final de semana aí, tudo jogo junto, pô. Esse programa tem uma duração menor do que vários jogos juntos aí. Logo o Fla-Flu, que foi jogado no final e de dá pra semana. assistir ele no 1,25, tá tranquilo, tá? E, pô, a galera que assiste a gente, que curte a gente, eu sei que tá desde o início até o fim. Obrigado a todos, pô, sempre um prazer estar com vocês, amigos. Vem aí, Brasileirão, ouvi dizer que vem aí cenário novo. Opa! Já botei a responsabilidade aqui pra Prometeu, galera. já é, vai ter que Prometi, cumprir. ter. Vai ter Aí que mal cumprir. começamos, já estamos trocando de cenário. E outra coisa, achando esses Pra voltar caras. geral, pra voltar nossa O geral pessoal também. do público aí também, né, que assim, a gente também começou numa época que os campeonatos estavam terminando, né, e tal. Irmão, começou o ano. Brasileirão, Verdade. Supercopa, daqui a pouco vem Segura. Libertadores, pré-Libertadores, Champions League alcançando os playoffs e depois o mata-mata, irmão. E depois a Copa do Pô, Mundo. tu teve a Mas coragem de começou o meter ano. playoff do lado do Conrado, tem muita Tá coragem. bom, tá bom, tá bom. Valeu, hein, gente? Tamo junto, hein? Se inscreva, deixa o like, hypada no vídeo. Tchau, tchau.